abajur? Se eu soubesse que ia demorar tanto, eu tinha chamado Faz Tudo. É, mas não ia adiantar. Ele não passa mais por esse andar. Ele é evangélico e a Copélia chamou ele pra ir pro mato. Talvez a senhora termine logo com isso, que desde cedo a senhora tá brigando com esse abajur. Ah, eu tô lhe fazendo um favor. Tô lhe mostrando os meus talentos de eletricista. Não se esqueça, hein? Fui eu que montei a árvore de Natal do Jambalaya. Pelo amor de Deus, não me lembre dessa árvore absurda. Eu não posso me esquecer daquele momento quando o urubu se chocou contra a árvore, entendeu? E foi eletrocutado. Você sabe que a filha da dona Helenice do Bloco A, ela parou de falar, né? Depois que ela viu o urubu frito, ela nunca mais falou. Se isso aqui fosse um país sério, isso dava cana. Tá prontinho. Vamos ver se agora ele funciona. Pelo amor de Deus, hein? Pluga lá. Aqui. Te acho. Vem. Vamos ver. Meu Deus do céu, olha aí, o custo foi geral. Acabou a luz. Tá pegando fogo, tá pegando fogo, tá pegando Meu fogo. Deus do céu, se eu souber, maldita hora que Tá eu chamei a pegando senhora fogo. pra ajudar. Deixa pegar, dona Daisy. Ô, Rita! Rita, Diga, Arnaldo. meu motor fundiu. O paciente tá com o dente aberto e o meu motor fundiu. Olha aí, deixa eu dar cara. Olha aí. Ai, que dor! Que dor! Será que alguém pode me dar uma desmaiada? Ai, meu Deus! Me dá anestesia logo, Essa anda! mulher cala a boca, essa mulher tá com o dente aberto, põe uma rolha. Impressionante. Como você é insensível, Rita. É uma coisa impressionante. A mulher está sofrendo. Calma, dona Monday, Sunday, Não, né? não, não. Sunday. Não, é Sundai, doutor. Sundai. Mamãe disse que é o apelido de uma linda flor que ela viu no calendário. Ai! Deixa eu... Olha pra lhe informar, mas a sua mamãe está redondamente enganada, entendeu? A senhora não é uma flor, a senhora é um domingo. Dona Daisy, a senhora dá um jeito de arrumar esse troço aí. Tá faltando luz aqui? Lá em casa parou tudo. Perdi minha panela elétrica nova, acabei de comprar. Fui fazer uma batata palha, ó, queimou. Queimou, estragou o produto novinho que a gente nem terminou de pagar. Agora, se ficar provado que a culpa é da fiação dessa espelunca, eu ponho Dona Álvara no pano. Dona Margot do sexto andar tava usando a chapinha elétrica. Nossa Senhora, coitada, a cabeça dela pegou fogo. Nossa Senhora, ela ficou sem um pelo na cara. Mas olha, ela ficou parecendo um macaco prego, de tão vermelhinha que ela ficou. Dizem até, Mário Jorge, que a chapinha colou na cabeça, chegou cada. Agora só tirando com o abridor, né? Quem foi? Quem foi que provocou esse curto? Aí, ó, a Dona Daisy. Chegou aqui cheia de 9 horas, querendo me mostrar os dotes dela como entendedora de fiação. Diz que quando era criança era chamada de Thomas Edison, entendeu? E olha no que deu! Olha no que deu! É esse tipo de coisa, Dona Daisy, que cria o preconceito. Dona Deise, quero uma panela nova. Se eu quero aqui bem no nervo, você vai dar, porque senão eu vou mandar chamar o martelo. E você sabe como é. Se o martelo chega, a coisa fica feia. Vocês sabem como é. Ué, mas quem é essa mulher? Essa mulher, o Arnaldo agora resolveu fazer caridade, entendeu? Ela é moradora da favela, aqui é Nova Jambalaya. Favela que não para de crescer, os dentes que não param de cair. É uma calamidade, não é? E tudo isso na minha sala. Rita, é impressionante você com o ser humano, como você não respeita o ser humano. É impressionante. Está com o nervo exposto. Expostos estamos nós, Arnaldo. Estamos nós. Olha aqui, ô, Dona Sunda, e eu, se fosse a senhora, mandava martelo dar um corretivo aqui nessa Olha Dona aí. Deise. Mas quem é Martelo? Ele é filho de Dona Sunda e filho. É o dono da favela da Nova Jambalaya. Né? Tomou o poder mês passado, Mário Jorge. Diz que a guerra foi tão violenta, mas tão violenta, que o Bloco J, né, o último na fronteira, já mandou murar a janela. E dizer que ele é perigosíssimo. Martelo sempre foi muito revoltado, sempre. Dona Sunda, tem uma coisa que eu não consigo entender. A troco de que a senhora foi dar o nome do menino de Martelo? Não era pra ser martelo, era pra ser Marcello, com sotaque italiano. Mas lá na hora do registro, né, o homem se atrapalhou, eu fiquei nervosa e ficou martelo mesmo. Mas depois eu achei que era uma sacanagem, aí me informei. E quando minha filha nasceu, eu botei logo o nome de... Bobear, Dona Deise, ó, é assim com a bigorna. Ah, sim. Dona Álvara, eu quero ser ressarcida. Quero uma panela nova. Telefone. Eu atendo, é minha casa. Alô?
não está? Quem gostaria? Martelo? Mas seu martelo como vai? Não, ela nem disse se voltaria, não. Isadora é do mundo, não é? E ó, se eu fosse o senhor, eu nem contava com ela, tá? Olha, quem avisa, amigo é. Isadora já está dando as marteladas dela por aí. Que garota mal. É uma coisa impressionante. Vocês sabem, eu me lembro perfeitamente. Eu estava na maternidade com tia Eda. Chega, Mário Jorge, chega! Nós todos aqui já sabemos que tia Eda era uma profeta, não é? Tudo que essa mulher profetizou ocorreu. Isadora trouxe mais pragas do que as pragas do Egito, meu Deus. Gafanhotos, pererecas, políticos, enfim. A sauna ficou descontrolada. O todo depilado assim que abriu a ducha interna. Tomou um jato escaldante na proa. Olha aqui, dessa senhora não escapa, viu, dona Ai, tira esse dedão daqui. Que culpa tenho eu se esse prédio, a fiação elétrica é de 5ª categoria e depois não fui eu que pluguei. Eu só consertei o abajur. Quem plugou foi a Rita. Mentira! Foi a Mentira! Não, a senhora deve ter plugado ali, não é? Com a brutalidade de costume, não é, dona Deise? Mãos, né? Mãos viris, não é? Que destruíram de um golpe toda a instalação elétrica aqui do condomínio. Olha aqui, dona Deise, a senhora não se ilude, eu vou responsabilizá-la por tudo. Mas também não é quem mandou ser sapatão. E a senhora acha que eu escolhi? Eu nasci assim. Mentira! Isso é vício. Sua tia Solana me disse que a senhora, quando era mocinha, usava saiota e tinha um namoradinho. Ora, tá legal. Ai, que saudade que eu tenho da Aurora, da minha vida. Mãe, corre aqui em casa que aconteceu um problema com a parenta. O que foi, meu Deus? Ela tava com o seu Rochedo lá no quarto dela quando houve o curto e agora ela mandou chamar uma ambulância. Ah, mas Nossa Senhora! Mas será que ela tá bem? Não, ela tá ótima. Mas o seu Rochedo, ele tá gritando que não consegue mais andar. Nossa Senhora. Alguma ela fez com ele. Sua mãe e seu Rochedo lá dentro do quarto dela, boa coisa. Vamos lá. Vamos. Ai, mais, quero mais. Mais anestesia. Arnaldo, dá mais nada pra ela não, porque ela bebe, hein? Já vi essa mulher dando alteração lá embaixo. Ela agora tá viciada em anestesia. Ela agora vem todo dia aqui querendo que eu aplique anestesia nela. Ah, não dá pra viver sem anestesia. A vida só com anestesia. Olha aí, dona Sundaí teve um lampejo filosófico. Arnaldo, dá anestesia pra ela, deixa essa mulher grogue, entendeu? Vai resolver esse problema todo aqui de luz, entendeu? Olha aqui, dona Álvaro, a senhora vai ser responsabilizada por tudo isso. Doutor Arnaldo, fui tentar descontar o cheque que o senhor me deu para pagar as sessões do Adonis. O caixa olhou para o cheque e mugiu. Isto é um verdadeiro cheque-boi, foi o que ele falou. O que vem a ser um cheque-boi? Cheque-boi é o que provoca confiança nas pessoas. Sem fundos, totalmente sem fundos. Doutora Percy, a senhora acha que nós mugimos por vontade própria? Meu Deus, o mundo está sem fundos e a senhora vem bater no nosso apartamento? Mas o mundo não faz terapia comigo. É, porque o mundo é esperto, não é, doutora Percy? Olha, quer saber do que mais? O quê? Eu questiono um pouco, sabe, os seus métodos psicológicos. Eu questiono um pouco. Exijo que a senhora mostre aí o seu diploma. Meu diploma. O que a senhora tem a me dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer pro senhor sobre isso? Vá merda! Que absurdo. Olha aí. Uma mulher que é uma psicóloga com essa boca suja, que absurdo. Ai, alguém me dá um sossega-leão, porque tá doendo muito. Cala essa boca aí! A vida dói! Dói! Olha aí, Arnaldo teve outro lampejo filosófico. Olha, eu quero saber quem vai pagar meus honorários. Porque senão eu vou contar pra todo mundo o que o Adonis me fala nas sessões. Ele tem me contado histórias cabeludas. Ah, é? Olha, doutora Percy, se a senhora quiser contar alguma coisa, sabe? A senhora conta. Que povo mesmo, não é? É, mas eu posso tirar vocês da boca do povo e jogar numa boca muito pior. Uau! Prefiro não comentar. O homem continua a gemer. Gritou tanto que até perdeu a voz. Ô, parenta, é melhor você ir lá dentro cobrir o seu Rochedo, porque ele tá nu. Pois é. Ô, Bozina,
Joga um paninho em cima do rochedo, me faz esse favor. Quem tirou a roupa do coitado foi a senhora, quem cobra sou eu. Que uma graça. Copélia, o que foi que você fez com aquele homem? Ah, frescura do rochedo. Ah, frescura. Foi ele que pediu. Pediu o quê, mamãe? Você não ia entender, nem. Chaqueto. Como chaqueto? Que é isso, chaqueto? O homem está nu, paralisado em cima da sua cama. O que é que você fez com ele? Não fui eu quem fez. Foi o curto-circuito. Rochedo levou um choque brutal. Choque onde? Galera, eu tava fazendo uma escova progressiva nele. E a chapinha explodiu. Mamãe, você me tira do sério. Como escova progressiva? Seu rochedo é careca. Pois é, pra você ver como o ser humano é, nem. As aparências enganam, Célia Regina. Adonis, vem aqui. Não, eu não entro no seu quarto. Ainda mais você com isso aí na mão. Tá bem. Então pega uma coxa que eu já... Dona Copélia agora falou tudo, viu? As aparências enganam daí. Lá em Pato Branco... Lá em Pato Branco tinha um fazendeiro de nome Tião Nuguente. Tião Nuguente era careca também e não ficava bem de gorro. Mas desde pequeno, aí gorros, chapéus, toucas, tudo lhe dava um ar ridículo. Ele foi crescendo, foi tomando um horror a usar qualquer coisa que fosse na cabeça que ele botava. Todo mundo caçoava daí. Dá um tempo, Mozena. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Nós estamos com um problema sério aqui dentro. Tem um homem nu paralisado na cama da minha sogra. Pode não parecer, mas eu sou um cidadão. Tento viver dentro da lei e da ordem. Pago os impostos mais altos do mundo para sustentar a safadeza do Senado. É mordomo de um, é empregada de outro, é passagem aérea para mais outro. Dá um tempo! O senhor quer calar a chave? Esse tempo já acabou daí. Eu agora tenho voz. Fala, Rosena. Rosena, fala de uma vez. Quem é essa porcaria, esse tal de Tião Nuguente? Vai! Corre aqui que o bicho tá pegando. Mas o que foi? Mas isso é um absurdo. O senhor não pode interditar o meu apartamento. Não só posso, como já interditei. Olha, o senhor não tem alvará para consultório dentário. Esse apartamento está lacrado. Eu adoro esse meu serviço. Bom, isso aqui é pro senhor e passe muito que bem. Não, peraí. Não é assim, não. Quem foi que denunciou? Alguém da proximidade de vocês. Tá muito vago isso aí. Tá vago. Foi você, Mário Jorge? Toma vergonha na cara. Então foi você, Celinha. Minha filha, tem mais o que fazer. Olha aqui, meu amigo, eu vou te dar... Aí, tu vai dizer quem foi que denunciou a gente. Fala aí. A doutora... A psicóloga do meu próprio filho, ela não podia ter feito uma coisa dessa. E por que não? Você foi desrespeitoso ao pagar ela com cheque sem fundos. Ah, é? E você acha que eu não tenho fundos porque eu quero? Eu não acredito que eu tô vendo a Adonis defender essa sujeita. Mas, por outro lado, é bom, sabia? Porque você tá proibido de frequentar essa terapia. Você não pode me pedir, pai. Eu vou continuar a desbravar as minhas fronteiras emocionais. Quer você... Então vai desbravar de graça. Porque teu pai não vai pagar mais um tostão. Não vai pagar por quê, Rita? Não vai pagar por quê? Por que não? Por acaso o Mário Jorge não pagou tudo que seus filhos quiseram fazer? É verdade, tudo. T-U-D-O. Não. Meu pai pagou a primeira mensalidade do curso de inglês pra nunca mais pagar. Eu fui expulso aos gritos. Aliás, foi a única coisa que eu aprendi. Out! Get out! Já eu falo inglês fluentemente. Choca um pouco as pessoas, porque eu aprendi a dominar a língua de uma forma muito específica. Que língua? Todas. Sim, todas. Mário Jorge, eu aprendi línguas com Madame Saruja. Uma temporada que eu passei nas Filipinas. Madame Saruja tem um método infalível no aprendizado de línguas. Eu falo vários idiomas. Vários. Hoje mesmo eu estava falando em turco. Tô falando com um turco. Que eu vi eles deixando aqui na porta de manhã cedinho. Sim, mas ele é turco. E chama-se Birol. E quando estamos juntos, só falamos em turco. Eu não sabia disso, mamãe. Querida, há várias coisas sobre mim que você desconhece, nem. Mas você vai ficar conhecendo, nem. Porque tua mãe não tem vergonha de falar nada mesmo.
É uma mulher que anda por aí com um turco chamado... E vem cá, se você fala mesmo turco, coisa que eu não acredito, como é que se diz em turco, por exemplo, nossa família é um caso de polícia? O Nuke Kutu ali que baba na turca. Isso aí é turco? Querida, só funciona com a luz apagada. Né? Por exemplo, o lick kulik batir com a luz apagada significa tira isso daqui. Deixa só eu ver se eu tô entendendo direito. Doutor Arnaldo, Tatalo e Isadora vão ficar aqui. E por falar em Isadora, onde está Isadora? Andei aprendendo uns truques com Dona Álvara, meu bem. Agora pronunciou meu nome e eu apareço. Ô, filhota, você soube o que fizeram conosco? Ih, tô sabendo de tudo já. Já até sei quem foi o dedo duro. Doutora Percy. É. Agora, se vocês quiserem, eu falo com o martelo e a gente corta o dedo dela. Que ela ali vai ter que apontar o cotoco agora. Que garota violenta, meu Deus. Merece cacete. Isadora, sou eu, caguete, sou eu. Sou eu. Me irrita, Pepe. Arnaldo, é o seguinte. Eu descobri que essa medida de interditar teu apartamento, meu filho, é completamente aviária. Aviária? Peraí. Não seria arbitrária? Não, eu conheço como aviária. Tu conhece como o quê, pai? Vou chorar agora, eu, hein? Ó, e tem outra também. Se quiser, eu posso empedrar um mandato de segurança. Arrumar tudo logo. Não, olha, você não vai empedrar nada, tá? Se você for empedrar alguma coisa, aí sim que nós nunca mais vamos voltar para aquele apartamento. Não empedra nada. Mamãe, vai lá pra dentro. Tenta levantar aquele homem que continua nu jogado na sua cama. Olha, eu acho difícil ele ainda conseguir levantar. Porque o golpe foi profundo. Afinal de contas, aonde foi que... Prefiro não comentar. Vou dar uma volta pelo condomínio, vou ver como é que anda o clima por aí. Meu filho, toma muito cuidado. O Jambalaya agora é uma terra sem lei. A dona Álvara... Que é? Repete, fala aqui na minha cara, dona Zelinha. Falo mesmo. Quem não deve não teme. Mas vocês devem, dona Zelinha, e muito. Devemos porque as taxas desse condomínio são exorbitantes. Nós estamos pagando as africanas que estão na sua cobertura. Engano seu, querida. Elas são amigas minhas de Guiné-Bissau que eu convidei para passar uma temporada comigo. Olha aqui, dona Álvara, essa história nunca ficou muito bem explicada. Eu não sei se a senhora sabe, mas eu tenho amigos na Polícia Federal. Ah, então são esses seus amigos, dona Rita, que interditaram o seu apartamento. Olha aqui, dona Rita, vocês agora são sem teto. Perdeu, dona Rita, perdeu. Vocês vão ter que armar um barraco na nova favela, lá na Nova Jambalaya. Aí, se vocês quiserem, eu falo lá com o martelo e ele descola um barraco pra vocês, hein? Eu não vou morar na favela. Muito menos eu, era o que me faltava, pois a partir de agora eu vou me instalar por aqui. Aqui vocês não cabem, não. Vocês vão nos criar muito problema. Claro, não cabem a gente demais. Depois o cara não consegue nem cortar pras câmeras. Olha a situação. Ele é obrigado a enquadrar 2 a 2, olha aí, ó. O meu medo é não sobrar nenhuma câmera pra mim e eu acabar falando de fora, sabe? Só se ouve a minha voz. Igual a Larissa Bolini, uma cantora lá de Pato Branco. Não, você não vai contar história nenhuma aqui não, tá? Nós já estamos com escassez de câmera, era só o que faltava. Você aí ficar falando sem parar por minuto, sem fim, com uma câmera só pra você. Era só o que faltava. Dá um tempo, tá? Oi, posso entrar? Meu Deus do céu. Dona Deise, agora embolou o meio de campo. Olha aqui, dona Deise. Deixa eu lhe explicar uma coisa. A sua participação nesse programa vai ser reduzida por motivos alheios à nossa vontade. Por reclamações, viu, dona Deise? Porque pode parecer que não, mas nós somos uma espécie de modelo da família brasileira. E nós não temos, assim, as pessoas não têm exatamente o costume de ter um sapatão no meio da sala. Mas eu passo um batom, eu me transformo. Mas o rabo sempre fica de fora, né? Olha, não leva a mal, não é nada pessoal. Se vocês fizerem alguma coisa comigo, me botarem na rua, eu faço uma loucura.
Dona Deise, como assim botar a senhora na rua? A senhora tem a... Gosta daqui. Aqui é que eu gosto. Meu Deus do céu, mas a senhora não percebe que é um problema de superpopulação carcerária? Gente, isso aqui não é mais um programa de humor, isso é uma cela do Carandiru. Olha aí. Será isso, meu? Estão torturando alguém lá dentro. É uma câmera de tortura que tem lá dentro. Ah, não adianta, eu não disse? Ele não levanta de jeito nenhum. Quando me vê, grita. O coitado tá traumatizado. Eu acho melhor o telefone vir buscar. Não, mas a mulher do Rochedo tem claustrofobia. Ela não anda de elevador e não consegue subir todos os andares. Então vocês vão tirar esse homem daqui. Eu não quero mais esse homem gritando aqui dentro. Eu tô começando a ficar nervosa. Todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que gosto de ordem. Eu não posso ver a minha casa se transformar num acampamento, Marizorge. Não, dona Celinha, pelo amor de Deus. Chega, dona Celinha, não. Não deixa entrar mais ninguém, dona Celinha, que eu também tô ficando nervosa, dona Celinha. Tô muito nervosa, não consigo respirar, dona Celinha, não consigo respirar. Então vai pro bar. Vai pro bar. Fica ali que é o lugar onde a gente fica quando a gente tá em cena, mas não tem o que falar. O bar, ela disse que o bar é meu, gente, é meu. Sou eu que tenho que ficar no bar. Arnaldo, meu bem, a próxima fala é sua. Sai daí. Bom, por exemplo, pode mandar. Mas, peraí, dona Sundaí, a senhora não melhorou? A dor voltou? Não. A dor passou, doutor. Sabe como é? Eu levei um tombo lá na favela, caí de boca e o dente pulou longe. Eu perdi o trabalho que o senhor fez, mas pelo menos a dor passou. Então, vem cá, o que a senhora tá querendo aqui? Eu soube que vocês estão desabrigados. Martelo, falei com ele, o Martelo arranjou um apartamento pra vocês. Um apartamento que vocês podem ficar uma semana. E é de luxo. Eu vou, nós vamos, né, meu bem? Nós vamos nos dar uma semaninha de luxo, então. Tatá e Isadora ficam aí, tá? Vem cá, aí eu posso trazer umas coisas minhas pra guardar aqui, porque sabe como é? Tá uma confusão lá na favela. Claro, uma ova. O que quer que seja que Dona Sunda deixe aqui, ela tá deixando no meu apartamento. Que história é essa? Luxo, vamos nós. Claro, vocês é que são brancos, que se entendam. Pode vir. Que é isso, dona Sudaí? É isopor. E é bom. Toma a chave. Tá aí. Chave e endereço. Faça um bom proveito. Tchau, doutor Arnaldo. Eu acho que é melhor a gente abrir esses isopores pra ver o que tem. Melhor não abrir, não. Porque se for coisa do martelo, vai dar merda. Não vou deixar nada ficar dentro da minha casa sem eu saber do que se trata. Abre pra ver, Mário Jorge. Não vou mexer nisso não, Celinha. Abre, Bozena. Tudo termina na mão da empregada. Quem é que assassina o frango? A empregada daí. Quem é que pisa na cabeça do rato? A empregada daí. Quem é que encurrala a barata cascuda no canto da cozinha? A empregada daí. Quem é que dá tiro de sal no macaco ladrão? A empregada daí. São armas israelenses de última geração. Mas olha aqui aí. É aí, meu, porque chegou um carregamento pesado lá da favela. É isso aí, né, dona? Completamente bêbada. Mas também você me mandou pro bar, né, dona Celinha? Ai, dona Celinha. Mário Jorge, tira essas armas daqui. Tira, porque isso dá cana e a sentença é longa. Ui. Não, mas peraí, eu não posso acreditar que essa desgraçada, que essa mulher veio pra cá. Eu não posso acreditar, mas o que essa mulher, essa cafajeste tá fazendo aqui? Que eu vou estourar a cabeça dessa mulher! Você pensa me enlouqueceu? Ô pai, fica na tua. Fui eu que trouxe. Doutora Percy quer falar com todos. Meu filho, essa mulher me denunciou. Meu apartamento tá lacrado. E você ainda tem coragem de trazer essa vagabunda aqui pra dentro de casa? Vamos encaçapar com a doutora. Calada, alcoólatra! Escutem o que eu tenho a dizer. Vocês estão tendo a oportunidade de melhorar como família e como seres humanos. Aprendam a conviver.
Quando o apartamento do Dr. Arnaldo for finalmente liberado, vocês serão novas pessoas. É esse o desafio. É isso que propõe a psicologia de confronto. É o que vocês têm a fazer entre quatro paredes. Toma lá da cá e no rolo que há aqui. Entre Copacabana e o sonho de... Ô, Arnaldo, anda logo com esse banho, cara. Esse banho já tá antiecológico. Você vai acabar com a água do planeta. Vai acabar com a água quente, daí isso sim. Oi, oi, água. Oi, mate. Oi. Seguinte, a culpa é de Dona Deise. Eu acho que a propósito tá muito boa sua parte. Agora, banho eu só devia tomar na sua casa, no seu banheiro. Não. Eu emprestei meu apartamento pra Copélia tomar banho e meu banheiro tá uma imundície. Pois eu tô gostando da experiência da doutora Percy. Tô achando muito boa. Eu tenho pensado muito aqui nessa semana com vocês. Eu também tenho que admitir, viu, que eu mudei. Não é? Porque hoje cedinho, quando vi Dona Deise dormindo ali no sofá, eu confesso que eu me afeiçoei ao sapatão, não é? Eu achei. É isso que essa experiência vai nos ensinar, gente. Tolerância com o próximo. Não é nisso que você vem pensando, Isadora? Não. Tenho pensado em outra coisa. Tipo Tenho o quê? pensado que a gente podia falar com o martelo, pegar essas armas aqui e invadir alguns apartamentos. Porque daí a gente saía logo desse sufoco. História que você inventou da gente ser gentil e cedeu o nosso quarto pro Arnaldo pra Rita não resultou em nada. Parecemos dois cachorros saindo da casinha. Eu cedi, eu vendi a nossa cama por uma noite por R$150. Mesmo assim, Mário Jorge, você falou que a barraca era ampla, dormi toda encolhida. Não, mas eu vi a dona Álvara saindo da barraca de manhã cedinho. A senhora dormiu conosco? Mas o que é, Mário Jorge, é que estava tão frio aqui fora, estava frio. Ah, não, peraí, isso já foi longe demais. Eu não quero saber que vocês foram colocados na rua, ouviu bem, Rita? Gastar minha vida. E hoje eu vou botar todo mundo pra fora daqui, vai começar pela senhora, Mas, dona pelo amor Álvara. de Deus, dona Zelinha. Ai, dona Zelinha, a senhora não pode me botar assim na rua como se eu fosse uma pessoa comum. Não. Aliás, eu não admito que vocês me tratem como uma pessoa comum. Mas o que? A senhora tá doida? Quem disse isso? Palavras do presidente. Mas em relação ao Sarney, a senhora não é o Sarney, é? Mas eu posso deixar crescer o bigode. Se deixar crescer, eu gamo. Eu juro que eu gamo. Por que vocês não aproveitam e não vão lá pro tal apartamento que o filho da dona Sundaí descolou lá? Não, esse apartamento não existe mais, não. Jogaram uma bomba no prédio anteontem. Ah, Celinha. Esse seu sabonete de frutas é um espetáculo. Eu já não queria mais sair do banho. Você acabou com a água quente. Ô, menino, tua idade só tomava banho frio, vê se não reclama. Ô, dona Álvara, qual é a sua, hein? Vai tomar banho na sua casa. Ah, mas isso você tem razão. Só tá socada aqui dentro há mais de uma semana, isso não é mais carência, isso é desespero. Vai pra sua casa, mulher. Vai tomar banho lá no seu banheiro. Mas eu tenho medo das africanas. Naruta e as africanas estão organizando um motim. Estão querendo pegar a dona Álvara de pau. Eu tenho medo de ser agredida. Olha, mas dona Zelinha não é tão simples, é complicado, viu, dona Zelinha? Mas olha, não. Olha aqui, mas olha, esta semana eu vou mandar as africanas lá pra Fortaleza, né? Para encontrar um grupo de italianos, amigos meus, elas não sabem ainda, não é? Mas as africanas... Você sabe que elas não vão voltar de Fortaleza mais. Elas estão ferradas. Elas estão ferradas. A dona Álvara é dublada. Tem a menor dúvida disso. A bandida. A senhora é responsável pelo nosso calvário. Olha aqui, doutora Percy. Eu não aguento mais essa experiência. Chega, já deu, olha aí. Arnaldo trouxe até o violão pra cá. Eu tô vendo a hora de sentarmos todos em círculo e começar a cantar a andança. Olha, Coro, no passo da estrada me leva a meu bem. Sarinha. Adoro bem.
A senhora veio fazer o que aqui, afinal? Eu trago boas notícias. Amanhã, o apartamento do Dr. Arnaldo será liberado. Graças a Deus. Aí, ninguém acreditou em mim, eu mandei lá empreendar o mandato e consegui o apartamento de volta. A Daisy, o teu apartamento também tá liberado, cara. Ó, na tua cama dormindo, mas é porque abusou na bebida. Na minha cama? É. E aconteceu também lá um pequeno acidente. Que acidente? O estrado da cama quebrou. O estrado da cama quebrou por quê, Copélia? Eu prefiro não comentar. Ô, Bessie. Oi? Eu não tô entendendo. Qual é a tua? Você está contando intimidades da família pra todo mundo? É um defeito que eu tenho. Eu sou muito fofoqueiro. Eu não consigo guardar segredo. Eu até digo para meus pacientes, olha, não me conta nada porque eu espalho. Mas eles continuam contando. O que eu posso fazer? Mas isso é um absurdo. A senhora é psicóloga, a senhora não tem um pingo de vergonha nessa cara? Eu faço psicologia de confronto. Comigo é tudo às claras. Sujou! Sujou! Os homens estão vindo aí. As armas. Desarma as armas. Meu Deus do céu, tomara que não tenha caído em cima de ninguém. Eu acho que não caiu em cima de ninguém. Mas, em compensação, as armas se espalharam pelo parque aquático. Então agora disfarça. Disfarça, porque alguém denunciou. Então, peraí. Tatalo, pega o violão. Todo mundo em roda. Peraí, Celinha, é andança? Fazer o quê, meu filho? Melhor do que a gente encana. Os condôminos estão se armando. Estão disputando as armas. As armas... Atenção, Dudu! Atenção! No passo da estrada só passa a Dona Celinha? Eu quero ser ressarcida. Quero uma panela de nova. Olha, doutora Pessi, se a senhora quiser contar alguma coisa, a senhora pode contar, porque eu não tô nem aí. Nós já estamos com a boca do... Não, já estamos... Era uma vez o condomínio Jambalaya, um edifício onde a calmaria passava longe e a normalidade parecia um conceito esquecido por todos os moradores. Naquela tarde ensolarada, no apartamento de Dona Celinha e Mário Jorge, o ambiente estava carregado com uma agitação peculiar. Sentada no sofá com várias ferramentas espalhadas ao seu redor, Dona Daisy exibia um sorriso orgulhoso enquanto mexia em um abajur completamente desmontado. Mário Jorge, segurando uma xícara de café, observava a cena com uma expressão que misturava impaciência e total desconfiança. Mário Jorge olhou para o relógio na parede e depois para a vizinha, soltando um suspiro pesado antes de questionar se Dona Daisy ainda não tinha consertado o abajur. Ele comentou que, se soubesse que ia demorar tanto tempo assim, ele mesmo teria chamado faz-tudo do condomínio para resolver o problema de uma vez por todas. Dona Daisy nem sequer ergueu os olhos do trabalho, apenas ajeitou os óculos e respondeu com desdém, explicando que não ia adiantar nada ter chamado o rapaz. Segundo ela, o faz-tudo não passava mais por aquele andar de jeito nenhum, pois ele era evangélico e a Copélia tinha chamado o rapaz para ir com ela até o mato, o que acabou afastando o trabalhador das redondezas.
Ouvindo a conversa lá de dentro, Rita caminhou até a sala e sugeriu que talvez fosse melhor a senhora terminar logo com tudo aquilo. Ela ressaltou que, desde cedo, Dona Daisy estava brigando com aquele abajur e que a paciência de todos já estava chegando ao limite com aquela fiação exposta. Dona Daisy, sentindo-se ofendida em seu orgulho profissional, rebateu imediatamente dizendo que na verdade estava fazendo um grande favor para eles. Ela afirmou que estava apenas mostrando os seus grandiosos talentos ocultos de eletricista. Para reforçar seu argumento, ela pediu para que eles não se esquecessem de que fora ela mesma quem montou a árvore de Natal inteira do Jambaleia no ano anterior. Mário Jorge quase engasgou com o café ao ouvir a lembrança e implorou pelo amor de Deus para que ela não lembrasse ninguém daquela árvore fatídica. Ele exclamou que nunca na vida dele tinha visto uma inauguração mais absurda e caótica do que aquela. Rita concordou balançando a cabeça e relembrou o trauma coletivo, dizendo que não conseguia se esquecer daquele exato momento quando um urubu se chocou diretamente contra a árvore natalina e acabou sendo eletrocutado na frente de todos os moradores que assistiam à festa. Mário Jorge aproveitou o gancho para ilustrar o tamanho da tragédia, mencionando que a filha da Dona Helenice do bloco a tinha até parado de falar após o incidente. Ele enfatizou que, depois que a menina viu o urubu frito na fiação, ela nunca mais falou uma única palavra. Ele concluiu resmungando que, se aquilo aqui fosse um país sério, aquela árvore de Natal teria dado cana para os responsáveis. Ignorando as críticas com uma autoconfiança inabalável, Dona Daisy deu um último aperto em um parafuso, limpou as mãos na calça e anunciou com pompa que o serviço estava prontinho. Ela sugeriu que eles vissem se agora o objeto finalmente funcionava. Mário Jorge, recuando alguns passos por precaução, pediu pelo amor de Deus para que ela mesma plugasse o fio na tomada para testar. Dona Daisy, tateando a parede atrás do móvel, perguntou se era para plugar ali mesmo. Ela demonstrou um leve otimismo ao dizer que achava que daria certo e chamou os outros para verem o resultado do seu brilhante trabalho. No segundo seguinte em que o plug encostou na tomada, um estalo ensurdecedor ecoou pela sala, seguido por uma cortina de faíscas brilhantes e fumaça preta que subiu instantaneamente. As luzes de todo o apartamento se apagaram de imediato, mergulhando o ambiente na penumbra. Mário Jorge começou a berrar desesperado, clamando pelo meu Deus do céu e apontando para o estrago. Ele gritou que o curto-circuito tinha sido geral e que a luz de todo o setor tinha acabado. Em pânico, ele começou a berrar que estava pegando fogo e chamou Dona Daisy de soberba, praguejando contra a maldita hora em que tinha chamado a senhora para ajudar na elétrica. Rita, tentando manter o controle no meio da fumaça, tossiu e sugeriu deixar pegar fogo mesmo, chamando por Dona Daisy em tom de ironia. De repente, a porta do apartamento se abriu e Arnaldo entrou no recinto piscando os olhos no escuro. Rita correu para o marido e o cumprimentou, mas Arnaldo apenas resmungou um de nada de forma automática. Ele estava com as mãos na cabeça, visivelmente transtornado, e anunciou que o seu motor de dentista tinha acabado de fundir. Ele explicou o drama da situação dizendo que a paciente estava com o dente completamente aberto no consultório bem na hora em que o motor fundiu por causa da falta de energia. Logo atrás de Arnaldo, uma mulher entrou na sala segurando a bochecha e emitindo gemidos agudos de dor. Era Dona Sunday. Arnaldo pediu para que deixassem ele olhar para ela, enquanto a mulher continuava a reclamar da dor terrível que sentia. Entre lágrimas, Dona Sunday implorou para que alguém lhe desse uma porrada bem forte na cabeça porque ela só queria desmaiar para não sentir mais aquele sofrimento. Ela implorou por uma anestesia o mais rápido possível. Rita, sem paciência para o drama no meio do seu próprio caos doméstico, pediu para que dessem um jeito de fazer aquela mulher calar a boca. Ela argumentou que, se a mulher estava com o dente aberto, bastava colocar uma rolha para resolver provisoriamente, comentando em seguida o quanto achava impressionante aquela gritaria. Arnaldo recriminou a esposa, chamando Rita de insensível e dizendo que era uma coisa impressionante ver como ela não se importava com o fato de a mulher estar sofrendo tanto. Ele tentou acalmar a paciente, gaguejando ao tentar pronunciar o nome dela, chamando-a de Dona de Monday Sunday. A mulher corrigiu imediatamente, dizendo que não era Monday, mas sim Sunday. Ela explicou que a mãe dela dizia que esse era o apelido de uma linda flor que ela tinha visto uma vez em um calendário antigo. Mário Jorge soltou uma risada sarcástica no meio da escuridão e pediu para deixar aquela explicação de lado. Ele se dirigiu à paciente dizendo que, desculpando a franqueza a informar, mas a mamãe dela estava redondamente enganada em sua interpretação.
Ele afirmou com todas as letras que a senhora não era uma flor, mas sim um domingo, dado o significado do nome. Logo em seguida, ele se virou para a síndica do condomínio, Dona Álvara, que acabara de entrar no apartamento reclamando da escuridão. Mário Jorge pediu para Dona Álvara dar um jeito urgente de arrumar aquele troço todo na fiação do prédio. Dona Álvara, segurando uma lanterna pequena, perguntou se também estava faltando luz ali, revelando que lá na casa dela tinha parado absolutamente tudo. Ela lamentou profundamente ter perdido a sua panela elétrica novinha que tinha acabado de comprar na semana passada. Ela relatou que foi tentar fazer uma batata palha e a panela simplesmente queimou com o pico de energia. Rita comentou com falsa simpatia que tinha queimado mesmo, e Dona Álvara confirmou com indignação, dizendo que o produto novinho tinha estragado antes mesmo de terminarem de pagar todas as prestações. A síndica, assumindo sua postura autoritária habitual, declarou que, se ficasse devidamente provado que a culpa era da fiação daquelas pelucas, ela colocaria Dona Álvara no ponto de exigir direitos. Ela aproveitou para fofocar, contando que Dona Mago do 6º andar estava usando a chapinha elétrica bem na hora do curto e que a cabeça da coitada tinha pegado fogo. Os presentes reagiram com espanto, e Dona Álvara continuou a narrativa trágica, dizendo que Nossa Senhora, a coitada da mulher, tinha ficado sem um único pelo na cara após o acidente. Mário Jorge ouvia tudo atento, e Dona Álvara acrescentou que a vizinha tinha ficado parecendo um macaco-prego de tão vermelhinha que a pele ficou. Ela mencionou que andavam dizendo por aí, inclusive, que a chapinha tinha colado na cabeça da mulher, chegando ao cérebro e torrando tudo por dentro. Ela concluiu dizendo que agora a coitada só conseguiria tirar o aparelho da cabeça com a ajuda de um abridor de latas. Aproveitando o gancho da investigação, Dona Álvara olhou ao redor com os olhos semicerrados e exigiu saber quem foi o responsável por aquilo, perguntando quem tinha provocado aquele curto-circuito terrível. Mário Jorge não perdeu tempo e apontou o dedo diretamente para a vizinha, acusando Dona Daisy. Ele explicou que ela tinha chegado ali cheia de 9 horas e salamaleques, querendo mostrar os seus supostos dotes como grande entendedora de fiação elétrica. Ele ironizou dizendo que ela afirmava que, quando era criança, era chamada de Thomas Edison pelos familiares e pediu para que todos olhassem no que aquela empáfia tinha dado. Ele repreendeu Dona Daisy, dizendo que era exatamente esse tipo de comportamento irresponsável que criava o preconceito contra as mulheres que faziam serviços manuais. Dona Daisy tentou se defender cruzando os braços, mas Dona Álvara interrompeu exigindo uma panela elétrica nova para compensar o prejuízo. Ao mesmo tempo, Dona Sunday voltou a gemer alto, exigindo mais anestesia diretamente no nervo exposto do dente. Ela ameaçou Arnaldo dizendo que ele teria que dar o remédio de qualquer jeito, porque, senão, ela mandaria chamar Martelo, alertando que todos sabiam como as coisas ficavam feias quando Martelo chegava para resolver os problemas. Mário Jorge, confuso com a ameaça, franziu a testa e perguntou quem era aquela mulher afinal de contas. Rita explicou em tom de deboche que o Arnaldo agora tinha resolvido fazer caridade cristã no consultório. Ela revelou que Dona Sanda era moradora da favela vizinha, a Nova Jambalaia, uma comunidade que não parava de crescer, assim como os dentes daquela gente não paravam de cair. Ela lamentou a situação, chamando de calamidade o fato de ter que abrigar tudo aquilo dentro da sua própria sala de estar. Arnaldo defendeu a postura médica, dizendo que achava impressionante a falta de empatia de Rita com o ser humano e como ela simplesmente não respeitava o próximo. Ele reforçou que Dona Sanda estava com o nervo do dente totalmente exposto e precisava de cuidados urgentes. Rita rebateu de pronto, afirmando que os postos estavam todos eles ali, trancados no escuro com desconhecidos. Em seguida, ela se virou para a paciente e sugeriu que, se ela fosse a Dona Sunday, mandaria o tal do Martelo dar um belo corretivo bem dado em Dona Daisy para ela aprender a não mexer na fiação alheia. Dona Daisy, sem entender o perigo, perguntou quem era esse tal de Martelo. Mário Jorge explicou com seriedade que o rapaz era filho de Dona Sunday e o atual dono do poder na favela da Nova Jambalaia. Ele relembrou os boatos recentes, mencionando que o sujeito tinha tomado controle do lugar no mês passado após uma guerra que foi tão violenta que o Bloco J do condomínio, situado bem na fronteira com a comunidade, já tinha até mandado murar as janelas todas por segurança. Dona Álvara confirmou a periculosidade do rapaz, dizendo que já tinha ouvido falar que ele era perigosíssimo. Dona Daisy comentou que o Martelo sempre tinha sido um jovem muito revoltado desde a infância. Ela então olhou para a paciente e confessou que tinha uma coisa que não conseguia entender de jeito nenhum, a troco de que Dona Sunday tinha ido dar o nome de Martelo para o próprio filho.
Dona Sunday, entre um gemido e outro, explicou que na verdade não era para o nome ser Martelo, mas sim Marcelo, com aquele sotaque italiano bonito. Porém, ela relatou que lá na hora do registro civil, o funcionário do cartório se atrapalhou todo, ela ficou muito nervosa com a situação e acabou ficando Martelo mesmo na certidão de nascimento. Ela acrescentou que, depois de um tempo, achou que aquilo tinha sido uma grande sacanagem com o menino, então foi-se informar melhor e, quando sua filha mais nova nasceu, ela tratou de registrar logo com o nome de Bigorna para combinar. Mário Jorge cochichou com Dona Álvara, comentando que esse bobeado da Dona Daisy corria o risco de se ver em apuros tanto com o Martelo quanto com a Bigorna se continuasse abusando da sorte. Dona Álvara concordou com a cabeça e voltou a focar no seu próprio interesse, repetindo para Dona Daisy que queria ser devidamente ressarcida com uma panela nova. Nesse momento, o som do telefone residencial começou a tocar no meio do escuro. Mário Jorge tateou a mesa, atendeu o aparelho e percebeu que a ligação era para a sua casa. Ele falou no bocal que a Isadora não estava presente no momento e perguntou quem gostaria de falar com ela. Ao ouvir a resposta do outro lado da linha, a expressão dele mudou. Ele repetiu o nome Martelo em tom de surpresa e perguntou como o rapaz ia. Mário Jorge explicou para o interlocutor que a filha nem tinha dito se voltaria para casa naquele dia, acrescentando que Isadora era uma jovem do mundo. Ele aconselhou o homem dizendo que, se ele fosse o Martelo, nem contaria com a presença dela, usando o ditado de que quem avisa amigo é. Ele brincou dizendo que Isadora já devia estar dando as suas próprias marteladas por aí com outros rapazes. Rita repreendeu o marido, chamando Isadora de garota malta e dizendo que achava uma coisa impressionante o comportamento da filha. Mário Jorge, ignorando a bronca, começou a divagar e disse que se lembrava perfeitamente de quando estava na maternidade com a tia D.A. no dia do nascimento da menina. Rita o interrompeu aos gritos, pedindo para Mário Jorge chegar daquela história antiga. Ela afirmou que todos ali já sabiam muito bem que a tia D.A. era uma verdadeira profeta e que tudo que aquela mulher tinha profetizado no passado acabou ocorrendo mais cedo ou mais tarde. Ela reclamou que Isadora tinha trazido para aquela família mais pragas do que as próprias pragas históricas do Egito, enumerando gafanhotos, pererecas e políticos como parte do pacote de problemas que a jovem atraía. Dona Álvara aproveitou o momento para reclamar que a sauna do condomínio tinha ficado totalmente descontrolada por causa do pico de energia. Ela relatou que o coronel Pavão teve o corpo inteiramente depilado assim que abriu a ducha interna, tendo tomado um jato de água escaldante bem na proa da anatomia dele. Dona Daisy apontou o dedo para a síndica e Dona Álvara reagiu imediatamente pedindo para ela tirar aquele dedão dali de perto de seu rosto. Dona Daisy se defendeu argumentando que não tinha culpa nenhuma se a fiação elétrica daquele prédio era de 5ª categoria e que, além do mais, não tinha sido ela quem tinha plugado o aparelho na tomada. Ela reforçou que apenas tinha consertado o abajur e que quem tinha colocado o fio na tomada tinha sido a Rita. Rita gritou repetidas vezes que aquilo era uma tremenda mentira. Mário Jorge interveio dizendo que a senhora Dona Daisy devia sim ter plugado o fio ali com aquela brutalidade que lhe era costumeira. Ele ironizou mencionando as mãos calosas e os modos viris de Dona Daisy, acusando-a de ter destruído de um único golpe toda a instalação elétrica do condomínio Jambalaya. Dona Álvara endossou a acusação, alertando Dona Daisy para não se iludir, pois ela iria responsabilizá-la legalmente por todo o prejuízo causado ao edifício. Em um tom preconceituoso e provocativo, a síndica questionou quem tinha mandado ela ser sapatão. Dona Daisy não se deixou abater e rebateu perguntando se a síndica achava mesmo que ela tinha escolhido aquela condição, afirmando com orgulho que simplesmente tinha nascido assim. Dona Álvara retrucou dizendo que aquilo era puro vício e mentira. Ela afirmou que a própria tia Solana de Dona Daisy tinha-lhe confidenciado que, quando a sobrinha era uma mocinha nova, ela usava saiota e tinha até um namoradinho na adolescência. Dona Daisy, com um olhar nostálgico, suspirou profundamente e relembrou que o rapaz se chamava Aurora. Ela confessou, de forma bem-humorada, que sentia uma enorme saudade da Aurora e daquela fase boa da sua vida. Enquanto a discussão continuava na sala, Tatalo entrou correndo pela porta dos fundos, esbaforido e chamando pela mãe. Ele pediu para que Dona Celinha corresse urgentemente até a casa deles porque tinha acontecido um problema gravíssimo com a parenta Copélia. Dona Celinha, sobressaltada, perguntou o que tinha acontecido pelo amor de Deus.
Tatal explicou que a avó estava trancada no quarto com o seu rochedo e que, após um curto-circuito estranho no cômodo, ela tinha mandado chamar uma ambulância imediatamente para o local. Dona Celinha, horrorizada, levou as mãos à boca e perguntou se a mãe estava bem depois de tudo aquilo. Tatal tranquilizou a mãe dizendo que a Copélia estava ótima, mas revelou que o seu rochedo estava lá dentro gritando desesperado que não conseguia mais andar de jeito nenhum. Mário Jorge balançou a cabeça, comentando que com certeza a Copélia tinha aprontado alguma coisa com o pobre homem. Ele achou um absurdo a sogra e o seu rochedo estarem trancados dentro do quarto e previu que boa coisa não devia ser, classificando a situação como uma verdadeira calamidade. Ele chamou todo mundo para ir até lá ver o que estava acontecendo. Enquanto os moradores se retiravam em direção ao outro apartamento, Dona Sunday continuava a reclamar baixinho na sala, pedindo por mais anestesia para o seu dente. Rita alertou o marido para não dar mais remédio nenhum para a mulher, justificando que ela já demonstrava sinais de que gostava de beber e que logo estaria causando alteração e confusão lá embaixo no condomínio. Ela acusou Dona Sunday de estar viciada em anestesia dentária, já que vinha todos os dias ao consultório improvisado apenas para exigir que Arnaldo aplicasse uma dose nela. Dona Sunday rebateu filosoficamente, dizendo que não dava para viver neste mundo sem anestesia e que a vida só era suportável sob o efeito de algum remédio. Mário Jorge ironizou o comentário, dizendo que Dona Sunday tinha acabado de ter um verdadeiro lampejo filosófico sobre a existência humana. Rita insistiu com o marido para dar logo a anestesia de uma vez por todas apenas para deixar a mulher grogue e calada, permitindo que eles pudessem pensar em paz. Ela então cobrou uma solução de Dona Álvara, exigindo saber quem seria o responsável por resolver aquele problema enorme da falta de luz no prédio inteiro. Nesse momento, uma nova figura surgiu na porta do apartamento. Era a doutora Priscília, a psicóloga do Adonis. Ela entrou com uma expressão de extrema indignação e se dirigiu diretamente a Arnaldo, chamando-o de doutor e relatando que tinha tentado descontar o cheque que ele tinha lhe dado para pagar as sessões de terapia do filho. Segundo ela, o caixa do banco olhou atentamente para o papel e emitiu um som parecido com um mugido. Ela afirmou que o funcionário declarou que aquilo era um verdadeiro cheque-boi. Arnaldo, confuso com o termo técnico bancário, perguntou o que vinha a ser exatamente um cheque-boi. Doutora Priscila explicou com arrogância que o cheque-boi era aquele tipo de documento que provocava um mugido imediato de desconfiança nas pessoas que trabalhavam no banco, ou seja, um cheque totalmente sem fundos disponíveis na conta corrente. Arnaldo tentou se defender ironizando a situação e perguntou para a doutora Priscília se ela achava por acaso que eles mugiam por vontade própria ou se era por falta de opção econômica. Mário Jorge interveio na discussão, reclamando que o mundo inteiro estava sem fundos financeiros e a psicóloga ainda vinha bater na porta do apartamento deles para cobrar dívidas no meio de um apagão generalizado. Doutora Priscília rebateu friamente dizendo que o mundo não fazia terapia com ela, por isso ela não se importava com a crise global, apenas com os seus honorários. Mário Jorge retrucou dizendo que o mundo agia de forma esperta ao não fazer terapia com ela. Ele confessou que questionava bastante os métodos psicológicos utilizados por ela no tratamento do Adonis e, em um tom de desafio, exigiu que a mulher mostrasse ali mesmo o seu diploma de formação profissional. Doutora Priscília olhou para Mário Jorge com profundo desprezo e perguntou o que ele realmente esperava que ela dissesse sobre aquilo. Sem meias palavras, ela mandou o morador ir para aquele lugar bem longe, usando uma expressão de baixo calão. Arnaldo reagiu chocado com a falta de compostura da profissional, comentando quanto achava um absurdo uma mulher que se dizia psicóloga ter uma boca tão suja daquela maneira. Dona Sunday aproveitou a pausa na discussão para implorar novamente por um sossega-leão ou qualquer calmante forte, pois a dor no dente estava insuportável. Mário Jorge perdeu a paciência de vez e mandou a paciente calar a boca de uma vez por todas, exclamando que a vida doía mesmo para todo mundo e que ela precisava aguentar firme. Rita comentou ironicamente que Arnaldo tinha acabado de ter outro lampejo filosófico inspirado pela vizinha. Doutora Priscília retomou a palavra em tom de ameaça, afirmando que queria saber imediatamente quem iria pagar os seus honorários atrasados. Ela alertou que, se não recebesse o dinheiro logo, iria contar para todos os moradores do condomínio as histórias cabeludas e os segredos profundos que o Adonis revelava para ela durante as sessões de terapia. Rita não se intimidou e respondeu que se a doutora Priscília quisesse contar alguma coisa, ela que contasse logo de uma vez.
Ela argumentou que a família dele já estava na boca do povo do Jambaleia de qualquer maneira, então mais uma fofoca não faria diferença nenhuma na reputação deles. Doutora Priscília sorriu maliciosamente e rebateu dizendo que tinha o poder de tirar todos eles da boca do povo e jogá-los em uma boca muito pior se resolvesse abrir o jogo. Mário Jorge preferiu não comentar a declaração e decidiu ir até o quarto ver como estava a situação do seu rochedo. Ao retornar, ele relatou que o homem continuava a gemer muito e que tinha gritado tanto por socorro que tinha até perdido a voz por completo. Ele se virou para a sogra e sugeriu que seria melhor a parente ir lá dentro cobrir o corpo do seu rochedo, pois o pobre coitado estava totalmente nu em cima da cama. Copélia deu de ombros com total naturalidade e Mário Jorge pediu para Buzena fazer o favor de jogar um paninho qualquer por cima do homem para evitar maiores constrangimentos visuais. Buzena reclamou em voz alta com o seu sotaque característico, dizendo que achava uma graça aquela situação, pois quem tinha tirado a roupa do coitado do homem tinha sido a própria Copélia, mas na hora de cobrir a vergonha do sujeito sobrava sempre para ela fazer o serviço doméstico. Dona Celinha questionou a mãe com severidade, exigindo saber o que Copélia tinha aprontado de verdade com aquele homem para ele ter ficado naquele estado deplorável. Copélia tentou minimizar o ocorrido, dizendo que tudo aquilo tinha sido apenas para a escura do seu rochedo e que, na verdade, tinha sido ele mesmo quem tinha pedido para realizar o procedimento. Tatalo, curioso, perguntou o que o homem tinha pedido exatamente para a avó fazer. Copélia respondeu com desdém que o neto não iria entender nada daquela situação por ser muito jovem e chamou o rapaz de chaqueto. Mário Jorge se irritou com os termos usados e perguntou quem era chaqueto na história, reforçando que o homem estava nu e completamente paralisado em cima da cama da sogra. Ele exigiu uma explicação clara sobre o que ela tinha feito com o convidado. Copélia se defendeu afirmando que não tinha sido ela quem tinha causado o problema, mas sim o forte curto-circuito que tinha ocorrido na fiação elétrica do prédio. Ela explicou que o seu rochedo tinha levado um choque brutal durante o procedimento estético. Rita perguntou onde exatamente o homem tinha levado esse choque tão violento. Copélia explicou que estava fazendo uma escova progressiva no cabelo dele bem na hora em que a chapinha elétrica explodiu devido à sobrecarga na tomada. Mário Jorge levou as mãos à cabeça, dizendo que a sogra o tirava do sério com aquelas invenções. Ele questionou como ela podia estar fazendo uma escova progressiva se o seu rochedo era totalmente careca e não tinha um único fio de cabelo na cabeça. Copélia filosofou sobre a vaidade alheia, dizendo que aquilo servia para mostrar como o ser humano realmente era e provar que as aparências enganam muito na vida social. Buzena entrou no comodo chamando por Adonis para vir até ali, mas o jovem se recusou terminantemente a entrar no quarto da avó, alegando que não pisaria ali dentro enquanto Copélia estivesse segurando aquele aparelho elétrico queimado na mão. Copélia aceitou a recusa e pediu então para o neto pegar uma coxa de frango ou um cobertor velho para ela jogar em cima do seu rochedo para acalmá-lo. Buzena comentou que Dona Copélia tinha falado uma grande verdade sobre as aparências enganarem as pessoas. Ela começou a contar que lá na sua terra natal, em Pato Branco, existia um fazendeiro muito rico de nome Tio Nugent. Ela relatou que o homem era totalmente careca também e que ele nunca ficava bem quando usava nenhum tipo de gorro ou acessório na cabeça. Segundo Buzena, desde pequeno o uso de gorros, chapéus e toucas dava ao fazendeiro um ar extremamente ridículo perante os vizinhos. Ela explicou que o homem foi crescendo e foi tomando um verdadeiro horror a usar qualquer coisa que cobrisse a sua calvície, pois sempre que ele tentava colocar algo na cabeça, todo mundo na cidade caçoava dele sem parar. Mário Jorge interrompeu a funcionária de forma ríspida, pedindo pelo amor de Deus para Buzena dar um tempo naquelas histórias de Pato Branco. Ele relembrou que eles estavam enfrentando um problema seríssimo ali dentro com um homem nu e paralisado na cama da sogra. Ele desabafou dizendo que, embora não parecesse para os vizinhos, ele se considerava um cidadão de bem que tentava viver rigorosamente dentro da lei e da ordem pública. Ele reclamou que pagava os impostos mais altos do mundo inteiro apenas para sustentar as regalias e as mordomias do Senado, mencionando gastos com mordomos, empregadas e passagens aéreas para os políticos e pediu mais uma vez para darem um tempo nas fofocas. Buzena se sentiu ofendida e perguntou se o patrão queria calar a classe dos oprimidos por acaso, afirmando com orgulho que aquele tempo de silêncio já tinha acabado faz tempo e que agora ela também tinha voz ativa na sociedade. Dona Celinha tentou acalmar os ânimos de Mário Jorge e pediu para Buzena falar logo de uma vez o que queria, perguntando quem era afinal de contas esse tal de Tio Nugent na história dela.
Antes que Buzena pudesse responder, Vitória entrou correndo na sala chamando pelo pai e avisando que o bicho estava pegando lá fora no corredor do prédio. Logo atrás da jovem, um homem com uniforme de fiscal entrou no apartamento com uma prancheta na mão. Era o fiscal Peçanha. Mário Jorge se adiantou e disse que aquilo era um verdadeiro absurdo e que o homem não tinha o direito de interditar o seu apartamento daquela maneira. Peçanha respondeu com autoridade que não só podia interditar como já tinha lacrado o local oficialmente. Ele explicou que o proprietário não possuía nenhum tipo de alvará de funcionamento para utilizar aquela unidade residencial como consultório dentário improvisado para o Arnaldo. Ele declarou o apartamento interditado e colou o adesivo de lacre na porta, dizendo que adorava o seu serviço de fiscalização. Arnaldo tentou negociar com o fiscal, pedindo para ele esperar um pouco e argumentando que as coisas não funcionavam daquela forma tão radical. Mário Jorge começou a desconfiar dos vizinhos e exigiu saber quem tinha feito a denúncia anônima para a fiscalização do condomínio. Peçanha respondeu de forma enigmática, dizendo apenas que tinha sido alguém de muita proximidade com a família deles. Mário Jorge achou a resposta muito vaga e acusou a própria esposa em tom de brincadeira, perguntando se tinha sido ela. Logo em seguida, ele olhou para Dona Celinha e perguntou se tinha sido ela a dedo duro. Dona Celinha pediu calma para a filha e disse que eles tinham mais o que fazer do que ficar caçando culpados. Mário Jorge decidiu adotar uma postura mais amigável com o fiscal e ofereceu uma cervejinha gelada para o Peçanha, tentando fazê-lo revelar abertamente o nome de quem tinha feito denúncia contra o consultório do Arnaldo. Peçanha olhou para os lados e revelou de forma discreta que a responsável tinha sido a doutora Persília, a psicóloga que estava cobrando os honorários atrasados da família. A revelação caiu como uma bomba no ambiente. Arnaldo comentou quanto achava impressionante a traição, ressaltando que a psicóloga do seu próprio filho não podia ter feito uma molecagem daquela magnitude contra eles. Rita rebateu defendendo a atitude da psicóloga, argumentando que o marido tinha sido extremamente desrespeitoso ao tentar pagar o trabalho dela com cheques-boi e sem fundos. Mário Jorge se defendeu dizendo que não tinha fundos na conta porque a situação financeira do país estava difícil e não por vontade própria. Ele se queixou de ver o Adonis defender aquela sujeita da psicóloga depois de tudo o que aconteceu. Ele comemorou pelo lado positivo, dizendo que agora o filho estava terminantemente proibido de frequentar aquela terapia de doido. Adonis protestou dizendo que o pai não poderia impedi-lo de continuar o tratamento de jeito nenhum, pois ele pretendia continuar a desbravar as suas fronteiras emocionais mais profundas na clínica. Mário Jorge retrucou dizendo que então o jovem teria que desbravar aquelas fronteiras de graça com o profissional, pois o pai não iria desembolsar mais nenhum tostão para pagar as consultas dela. Rita questionou o motivo de Mário Jorge não querer pagar mais, perguntando se por acaso ele não tinha pago tudo o que os filhos dele quiseram fazer na vida até hoje. Tatalo interveio para desmentir o pai, revelando que a verdade era bem diferente. Ele relembrou que Mário Jorge tinha pago apenas a primeira mensalidade do seu curso de inglês no passado e depois nunca mais pagou nenhuma parcela, o que fez com que ele fosse expulso da escola aos gritos pelos professores. Ele ironizou dizendo que a única frase que conseguiu aprender de verdade no curso foi para sair do local imediatamente. Isadora entrou na sala ostentando arrogância e afirmou que, ao contrário do irmão, ela falava inglês de forma totalmente fluente. Ela mencionou que às vezes o seu vocabulário refinado chocava um pouco as pessoas mais simples porque ela tinha aprendido a dominar a língua estrangeira de uma forma muito específica e profissional. Mário Jorge perguntou de forma irónica qual língua exatamente ela dominava tão bem. Copélia tomou a palavra e afirmou que dominava todas as línguas existentes no planeta. Mário Jorge questionou como ela dominava tudo, e Copélia explicou que tinha aprendido diversos idiomas com a famosa Madame Saruja durante uma longa temporada de aventuras que ela tinha passado nas Ilhas Filipinas em sua juventude. Ela garantiu que a instrutora possuía um método infalível no aprendizado de línguas e que ela mesma falava vários idiomas diferentes hoje em dia, mencionando que naquela mesma manhã estava conversando em turco na entrada do prédio. Mário Jorge desmentiu a sogra de imediato, dizendo que na verdade ela estava conversando com um homem turco que ele mesmo tinha visto deixando a senhora na porta do condomínio bem cedinho. Copélia confirmou com naturalidade, dizendo que o rapaz era realmente turco e que se chamava Birol. Ela explicou que, quando os dois estavam juntos na intimidade, eles só conversavam no idioma turco para manter o romantismo.
Isadora comentou com surpresa que não sabia desse detalhe sobre a vida pessoal da avó. Copélia sorriu e disse para a neta que existiam várias coisas profundas e secretas sobre a sua personalidade que a jovem ainda desconhecia completamente. Buzena interveio dizendo que Isadora iria acabar ficando sabendo de tudo mais cedo ou mais tarde, pois a Copélia não tinha vergonha nenhuma de falar sobre a sua vida amorosa para quem quisesse ouvir no condomínio Jambalaia, andando por aí livremente com um turco chamado Birol. Mário Jorge, ainda desconfiado, desafiou a sogra dizendo que se ela realmente falava turco fluentemente como dizia, como se diria naquela língua que a família deles era um caso de polícia. Copélia respondeu imediatamente com uma frase inventada de sonoridade estranha, imitando um sotaque estrangeiro caricato. Mário Jorge perguntou se aquilo era turco de verdade. Copélia piscou o olho e explicou com malícia que aquele tipo de vocabulário específico só funcionava mesmo quando a luz estava completamente apagada entre o casal, dando outro exemplo de frase sem sentido que, segundo ela, significava para tirar o objeto dali na hora do romance. Mário Jorge tentou retomar o foco dos problemas práticos e pediu para ver se estava entendendo a situação direito. Ele apontou para os presentes e constatou que Dona Rita, o Dr. Arnaldo, o Tatalo e a Isadora teriam que ficar todos abrigados temporariamente naquele mesmo espaço reduzido enquanto o outro apartamento estivesse lacrado pela fiscalização. Ele olhou ao redor e perguntou onde Isadora tinha se metido nos últimos minutos. Isadora reapareceu na porta dizendo que andava aprendendo alguns truques de postura e autoridade com a própria Dona Álvara. Ela brincou dizendo que agora bastava alguém pronunciar o seu nome em voz alta que ela aparecia imediatamente no recinto. Mário Jorge perguntou se a filha já estava sabendo do absurdo que a fiscalização tinha feito com o consultório do Arnaldo. Isadora afirmou que já estava sabendo de tudo em detalhes e que inclusive já tinha descoberto a identidade da Dedo Duro que tinha feito a denúncia para o fiscal Peçanha, apontando para a doutora Persília. Ela sugeriu de forma violenta que, se a família quisesse, ela poderia falar diretamente com o Martelo para mandar os capangas dele cortarem o dedo da psicóloga, assim na próxima vez ela teria que apontar as pessoas usando apenas o cotoco do braço. Arnaldo ficou horrorizada com a sugestão, exclamando quanto achava Isadora uma garota violenta com aquelas ideias de crime e agressão. Mário Jorge tentou acalmar os ânimos dizendo que Caguete merecia um corretivo mesmo, mas pediu para a filha deixar as armas de lado. Nesse instante, Tatalo tropeçou no escuro e acabou pisando sem querer no pé de Rita, que soltou um grito de dor chamando pelo marido. Arnaldo pediu espaço e anunciou que tinha descoberto que a medida do fiscal Peçanha de interditar o apartamento dele era completamente aviária e sem base legal nenhuma. Mário Jorge corrigiu o amigo imediatamente, perguntando se ele não queria dizer arbitrária em vez de aviária. Arnaldo insistiu que conhecia o termo jurídico como aviária mesmo e perguntou como Mário Jorge conhecia a palavra. Mário Jorge preferiu não discutir mais e disse que iria acabar chorando de desgosto com aquela ignorância toda. Isadora sugeriu que eles poderiam empedrar um mandado de segurança na justiça para conseguir a liberação do imóvel de forma rápida e definitiva. Mário Jorge corrigiu a filha dizendo que o termo correto era empedrar e não empedrar. Ele alertou que, se ela fosse empedrar alguma coisa daquela maneira, aí sim é que eles nunca mais conseguiriam voltar para o apartamento original, pedindo para ela não mexer com burocracia que não entendia. Ele se virou para a sogra e pediu para Copélia ir até o quarto tentar levantar o seu rochedo, que continuava nu e paralisado na cama. Copélia respondeu com pessimismo que achava muito difícil o homem conseguir se levantar sozinho nas próximas horas porque o golpe do choque elétrico tinha sido extremamente profundo na musculatura dele. Mário Jorge perguntou desconfiado onde exatamente a sogra tinha conseguido dar um choque tão violento no pobre homem. Copélia preferiu não comentar os detalhes íntimos do acidente e anunciou que iria dar uma volta pelas áreas comuns do condomínio Jambalaia para ver como estava o clima entre os outros moradores após o apagão generalizado. Mário Jorge pediu para o filho tomar muito cuidado lá fora, alertando que o edifício tinha se transformado em uma verdadeira terra sem lei após a falta de energia. De repente, Dona Álvara surgiu novamente no corredor reclamando em voz alta da bagunça dos condomínios. Dona Celinha peitou a síndica e pediu para ela repetir o que estava dizendo bem na cara dela se tivesse coragem. Dona Celinha afirmou que falava mesmo tudo o que pensava porque quem não deve não teme a autoridade de ninguém. Dona Álvara retrucou dizendo que a família deles devia sim e devia muito dinheiro para a administração do condomínio, ressaltando que as taxas estavam atrasadas.
Dona Celinha justificou o atraso dizendo que os valores cobrados pela síndica eram totalmente exorbitantes e abusivos. Ela acusou Dona Álvara de usar o dinheiro das taxas dos moradores para bancar a estadia das amigas africanas que estavam hospedadas ilegalmente na cobertura dela. Dona Álvara negou a acusação veementemente, afirmando que aquilo era um tremendo engano da vizinha. Ela explicou que as mulheres eram apenas amigas queridas vindas de Guiné-Bissau que ela tinha convidado gentilmente para passar uma agradável temporada de férias no Brasil. Rita interveio na discussão dizendo que aquela história das africanas nunca tinha ficado muito bem explicada para o conselho do prédio. Ela ameaçou a síndica dizendo que possuía amigos influentes dentro da Polícia Federal que poderiam investigar o caso de imigração. Dona Álvara ironizou a ameaça de Rita, sugerindo que talvez tivessem sido esses mesmos amigos federais que tinham vindo interditar o apartamento dela naquela tarde. Ela desdenhou da situação dizendo que agora Rita e Arnaldo eram oficialmente pessoas sem teto dentro do edifício. Ela tripudiou dizendo que eles tinham perdido o status e que agora teriam que armar um barraco de lona na favela Nova Jambaleia se quisessem ter onde morar. Isadora aproveitou a oportunidade e ofereceu ajuda, dizendo que se eles quisessem mesmo, ela poderia conversar diretamente com o Martel para ele descolar um barraco bem localizado na comunidade para os pais passarem os próximos dias. Rita rejeitou a proposta com orgulho, afirmando de forma categórica que não iria morar em favela de jeito nenhum na sua vida. Arnaldo endossou a posição da esposa, dizendo que aquilo era o que faltava para a dignidade dele como médico-dentista. Mário Jorge declarou que, diante da interdição do imóvel dos amigos, a partir daquele exato momento ele iria se instalar com a família ali mesmo na sala comum até que tudo se resolvesse. Dona Álvara reclamou da decisão, dizendo que achava aquela ideia muito ruim porque todos eles juntos não caberiam naquele espaço apertado e que aquela aglomeração iria criar muitos problemas de convivência no prédio. Mário Jorge ironizou a situação de superlotação do apartamento, comentando de forma bem-humorada que o espaço estava tão cheio de gente que o cinegrafista do programa nem conseguiria mais fazer os cortes de câmara direito entre os personagens. Ele brincou dizendo que o profissional seria obrigado a enquadrar as pessoas de duas em duas por falta de ângulo na sala. Ele confessou que o seu maior medo era não sobrar nenhuma câmara focada nele durante as discussões e ele acabar tendo que falar do lado de fora do cenário, onde apenas se ouviria a sua voz sem a sua imagem aparecer na tela, comparando a situação com a trajetória de Larissa Bolini, uma cantora famosa do passado lá da cidade de Pato Branco que também sumiu das telas de televisão. Mário Jorge cortou o raciocínio de Buzena antes que ela começasse outra história comprida sobre Pato Branco, pedindo para ela guardar os causos para outra ocasião mais propícia. Ele ressaltou que eles já estavam enfrentando uma enorme escassez de câmaras e espaço físico ali dentro, por isso era o que faltava ela ficar falando sem parar por minutos seguidos com uma câmara focada exclusivamente nela. Ele pediu um tempo de silêncio para a funcionária. Nesse instante, a porta principal se abriu devagar e Dona Daisy colocou a cabeça para dentro do recinto, perguntando de forma educada se poderia entrar na sala para conversar com os vizinhos. Mário Jorge exclamou que agora o meio de campo da história tinha embolado de vez com a chegada de mais uma pessoa no local. Ele pediu para Dona Daisy parar bem ali onde estava e tentou explicar a situação de forma direta. Ele informou que a participação dela naquele ambiente teria que ser drasticamente reduzida por motivos de força maior alheios à vontade deles. Dona Daisy perguntou o motivo daquela exclusão repentina. Mário Jorge explicou que a administração tinha recebido muitas reclamações dos outros blocos do condomínio. Ele justificou dizendo que, embora não parecesse para alguns, a família deles representava uma espécie de modelo tradicional da família de classe média brasileira perante a sociedade e que as pessoas do prédio não tinham exatamente o costume cultural de conviver com um sapatão assumido instalado bem no meio da sala de estar conversando sobre fiação elétrica o dia todo. Dona Daisy tentou negociar a sua permanência no recinto de forma bem-humorada, afirmando que se o problema fosse a aparência estética dela, bastava ela passar um batom vermelho nos lábios que ela se transformava imediatamente em uma moça fina e delicada para agradar aos críticos do condomínio Jambaleia. Mário Jorge soltou uma risada e brincou dizendo que, no caso de Dona Daisy, por mais que ela tentasse se fantasiar de moça fina, o rabo de sua personalidade forte sempre acabava ficando de fora para todo mundo ver. Ele pediu para ela não levar o comentário para o lado pessoal porque não era nada contra a pessoa dela em si.
Dona Daisy mudou o tom e ameaçou os presentes, alertando que se eles fizessem alguma maldade com ela ou tentassem colocá-la para fora daquele apartamento na marra, ela seria capaz de cometer uma verdadeira loucura de proporções inimagináveis ali dentro. Mário Jorge perguntou assustado o que ela queria dizer com aquela história de colocá-la na rua, lembrando que a senhora possuía o seu próprio apartamento quitado no outro bloco do edifício e não tinha necessidade de ficar invadindo o espaço alheio. Dona Daisy confessou com sinceridade que, apesar de ter a sua própria casa, ela gostava era de passar o tempo ali com eles na fofoca daquela sala. Mário Jorge lamentou a situação comparando o apartamento com um problema grave de superpopulação carcerária do sistema prisional brasileiro. Ele ironizou dizendo que aquilo ali já não parecia mais um programa de humor saudável para a televisão, mas sim uma cela superlotada do antigo presídio do Carandiru de tanta gente espremida no mesmo metro quadrado. De repente, um grito agudo vindo do quarto dos fundos interrompeu a conversa de todos na sala. Mário Jorge perguntou assustado o que seria aquele barulho terrível, sugerindo que parecia que estavam torturando alguém vivo lá dentro do cômodo. Ele brincou dizendo que o quarto da sogra tinha se transformado em uma verdadeira câmara de tortura medieval no meio do apagão. Copélia retornou do corredor dos quartos balançando a cabeça com desânimo e confirmou que o seu rochedo não conseguia se levantar da cama de jeito nenhum após o choque da chapinha. Ela relatou que sempre que o homem a via se aproximar do móvel com um lençol na mão, ele começava a gritar desesperado de pavor. Ela constatou que o pobre coitado estava profundamente traumatizado com a experiência estética mal-sucedida. Ela sugeriu que o melhor a se fazer seria telefonar imediatamente para a esposa legítima do seu rochedo para mandar a mulher vir buscá-lo de carro. Dona Celinha lembrou um detalhe complicador e explicou que a esposa do seu rochedo sofria de uma crise grave de claustrofobia crónica, o que fazia com que ela se recusasse terminantemente a andar de elevador no prédio, além de não possuir fôlego físico para subir todos os lances de escada até os andares mais altos do edifício Jambalaia. Mário Jorge exigiu de forma ríspida que eles tirassem aquele homem paralisado dali de dentro da sua casa o mais rápido possível. Ele afirmou que não aguentava mais ouvir o sujeito gritando de dor no quarto e que já estava começando a ficar extremamente nervoso com toda aquela situação caótica e sem controle. Dona Celinha confessou que também estava ficando nervosa com a falta de privacidade e energia. Ela reforçou que todo mundo no condomínio sabia muito bem que ela era uma pessoa metódica que gostava de manter a ordem e a limpeza na sua residência, por isso não suportava ver a sua preciosa casa se transformar em um acampamento improvisado para pessoas desabrigadas da vizinhança. Dona Celinha pediu para os moradores pararem com aquela confusão e ordenou que não deixassem mais nenhuma pessoa entrar por aquela porta da frente se não quisessem vê-la ter um ataque de nervos definitivo ali mesmo. Ela reclamou que estava sentindo uma falta de ar de tanto estresse acumulado e que precisava respirar ar puro de uma vez. Mário Jorge sugeriu em tom de brincadeira que, se ela estava tão estressada assim, o melhor caminho seria ela ir passar um tempo descansando no bar do cenário. Dona Celinha aceitou a sugestão e caminhou até o balcão do bar que ficava no canto da sala de estar, comentando em voz alta que aquele era o local clássico onde os atores costumavam ficar quando estavam presentes na cena do programa, mas não possuíam nenhuma fala importante escrita no roteiro para aquele momento específico. Ela brincou dizendo que o bar era o seu território de direito e que ela permaneceria ali assistindo ao desenrolar dos fatos. Arnaldo se virou para o amigo e avisou que a próxima fala do roteiro era de Mário Jorge, perguntando se ele sabia o que dizer. Mário Jorge pediu para mandarem a fala que ele estava pronto para atuar. Ele se dirigiu a Dona Sunday e perguntou se a dor no dente da paciente não tinha melhorado depois de tanto tempo de espera no escuro. Dona Sunday respondeu com um sorriso aliviado que a dor terrível tinha passado por completo de forma milagrosa. Ela explicou que, no meio daquela confusão toda no escuro da favela, ela acabou levando um tombo feio no chão e caiu de boca diretamente no meio da rua, o que fez com que o dente inflamado pulasse para longe da boca dela com o impacto da queda. Ela lamentou ter perdido todo o trabalho técnico que o Dr. Arnaldo tinha feito no consultório antes do apagão, mas comemorou o fato de o sofrimento ter desaparecido por completo. Arnaldo perguntou de forma confusa o que ela ainda estava querendo ali no apartamento deles, se a dor já tinha passado. Dona Sanda explicou que tinha ficado sabendo pela rádio comunitária que a família deles estava totalmente desabrigada por causa da interdição do imóvel pelo fiscal Peçanha. Ela revelou que conversou diretamente com o seu filho Martelo e o rapaz, em sinal de gratidão pelo atendimento médico recebido anteriormente, tinha conseguido arranjar um excelente apartamento vago para eles passarem uma semana inteira descansando com todo o conforto necessário.
ela garantiu que a acomodação era de alto luxo. Mário Jorge aceitou a oferta imediatamente com entusiasmo, dizendo que eles iriam sim para esse novo local para aproveitar uma semaninha de luxo merecida. Ele se virou para Tatalo e Isadora e avisou que os dois jovens teriam que ficar tomando conta daquele apartamento atual enquanto os pais estivessem fora desfrutando da cortesia da comunidade. Dona Sunday comentou que, diante da viagem dos pais, ela gostaria de aproveitar o espaço vago na sala para trazer algumas caixas e pertences pessoais dela para guardar ali por um tempo, justificando que a situação estava muito confusa e tensa lá dentro da favela Nova Jambalaia devido às operações policiais recentes na fronteira do Bloco J. Mário Jorge concordou com a cabeça dizendo que ela poderia trazer as coisas com certeza. Rita protestou imediatamente, dizendo que de jeito nenhum aceitaria aquela invasão de privacidade e questionando que história era aquela de transformar a sala deles em um depósito de cargas da comunidade sem a devida autorização dos proprietários legítimos do imóvel. Mário Jorge tentou acalmar a esposa lembrando que eles iriam para um apartamento de luxo, por isso os brancos que ficassem ali deveriam se entender entre si sobre a divisão do espaço físico restante. Dona Sunday chamou os seus ajudantes da comunidade, que entraram na sala carregando 2 grandes caixas de isopor lacradas com fita adesiva preta. Ela entregou as chaves do novo imóvel nas mãos de Arnaldo e informou o endereço exato para eles não se perderem no caminho da favela, desejando que fizessem um bom proveito da estadia de luxo e se despedindo do doutor dentista com simpatia antes de sair do local. Mário Jorge olhou para as caixas de isopor que ficaram no meio da sala e sugeriu que seria uma excelente ideia eles abrirem as tampas para verificar o que tinha de conteúdo dentro daquelas embalagens suspeitas entregues pelos moradores da comunidade. Rita discordou por precaução, argumentando que achava melhor eles não mexerem naquelas caixas de jeito nenhum, pois se o conteúdo pertencesse ao temido martelo, aquilo com certeza iria dar uma grande confusão com a polícia mais cedo ou mais tarde para o lado deles. Mário Jorge insistiu que não deixaria nenhum objeto desconhecido guardado dentro da sua própria residência sem saber exatamente do que se tratava a carga, por uma questão de segurança familiar. Dona Celinha, do balcão do bar, incentivou a abertura das caixas para matar a curiosidade geral. Mário Jorge se recusou a tocar nos pacotes por medo e ordenou que Buzena fizesse o serviço de abertura das caixas de isopor. Buzena reclamou em voz alta do abuso patronal, comentando com seu sotaque que tudo o que era perigoso ou desagradável naquele condomínio acabava terminando na mão da pobre empregada doméstica para resolver. Ela enumerou suas tarefas difíceis do dia-a-dia, mencionando que quem tinha a obrigação de assassinar o frango na cozinha era a empregada, quem tinha que pisar na cabeça do rato nojento era a empregada, quem tinha que encurralar a barata cascuda no canto da despensa era a empregada e quem tinha que dar tiros de sal para espantar o macaco ladrão que invadia a sacada era sempre a empregada. Com muita coragem, ela puxou a fita adesiva e abriu a tampa da primeira caixa de isopor de uma vez só. Ao olhar o conteúdo, seus olhos se arregalaram de espanto e ela anunciou que o recipiente estava completamente cheio de armas de fogo israelenses de última geração tecnológica. Mário Jorge deu um pulo para trás assustado, constatando que o carregamento pesado de armamento contrabandeadas da favela tinha chegado por engano na sua sala de estar por causa da Dona Sunday. Dona Celinha, que continuava bebendo no balcão do bar do cenário, soltou uma risada alta e comentou que a situação estava ficando cada vez mais animada naquele apartamento. Rita criticou a vizinha dizendo que Dona Celinha parecia estar completamente bêbada de tanto consumir bebidas alcoólicas no balcão nos últimos minutos da história. Dona Celinha se defendeu dizendo que a culpa era deles mesmos que a tinham mandado ir passar o tempo no bar por causa do estresse da falta de ar, por isso ela tinha aproveitado para relaxar a mente. Rita exigiu que Mário Jorge tirasse aquelas armas contrabandeadas dali de dentro da casa deles imediatamente de qualquer maneira. Ela alertou que guardar aquele tipo de material bélico ilegal dava uma pena de prisão muito longa na justiça e que eles poderiam acabar todos em cana se a polícia fizesse uma batida surpresa no edifício Jambalaia. Enquanto Mário Jorge tentava decidir o que fazer com o isopor cheio de armamento, a porta da sala se abriu e a doutora Priscília entrou novamente acompanhada por Adonis, que exibia uma expressão de culpa no rosto. Mário Jorge explodiu de raiva ao ver a psicóloga entrar na sua casa, afirmando que não conseguia acreditar na audácia daquela mulher de ter a coragem de pisar ali dentro após ter feito denúncia para o fiscal Peçanha interditar o consultório do Arnaldo. Ele chamou a profissional de cafajeste e vagabunda, pedindo para alguém lhe dar uma das armas do isopor porque ele estava com vontade de estourar a cabeça da psicóloga para acabar com aquela provocação de uma vez por todas, alegando que aquela mulher o estava deixando completamente enlouquecido de tanto estresse mental.
Adonis pediu para o pai ficar calmo na dele e explicou que tinha sido ele mesmo quem tinha trazido a doutora Priscília até ali porque ela gostaria de ter uma conversa séria com todos os membros da família reunidos no mesmo ambiente. Mário Jorge ignorou o apelo do filho e continuou a xingar a profissional de todos os nomes possíveis por causa do prejuízo do lacre na porta do consultório do amigo dentista. Doutora Priscília mandou Mário Jorge calar a boca e o chamou de alcoólatra de forma ríspida. Ela exigiu que todos prestassem muita atenção no que ela tinha para dizer naquele momento importante. Ela explicou que aquela situação de crise generalizada e confinamento forçado no escuro era na verdade uma excelente oportunidade psicológica para todos eles melhorarem como núcleo familiar e evoluírem como seres humanos na sociedade. Ela aconselhou os moradores a aprenderem a conviver com as diferenças do próximo de forma pacífica. Ela revelou que tinha uma boa notícia para dar, informando que quando o apartamento do Dr. Arnaldo fosse finalmente liberado pelas autoridades da fiscalização, todos eles seriam pessoas completamente renovadas e evoluídas psicologicamente. Ela explicou que aquele era o verdadeiro desafio da metodologia da psicologia de confronto que ela aplicava em seus pacientes na clínica, forçando-os a resolver as suas pendências emocionais trancados entre 4 paredes de uma residência. Uma semana inteira se passou no condomínio Jambaleia sob o regime da psicologia de confronto da doutora Priscília. A fiação elétrica tinha sido parcialmente consertada, mas os ânimos continuavam exaltados no apartamento. Mário Jorge estava batendo na porta do banheiro social com impaciência, exigindo que Arnaldo andasse logo com aquele banho demorado de chuveiro. Ele reclamou em voz alta que o tempo que o amigo passava debaixo da água já estava se tornando uma atitude totalmente antiecológica perante a crise hídrica mundial e que ele iria acabar gastando toda a água potável disponível no planeta Terra se continuasse daquela maneira egoísta. Adonis endossou a reclamação do pai, comentando que o tio Arnaldo iria acabar gastando inclusive a famosa água mineral da marca Quênia que a mãe comprava no supermercado de luxo. Arnaldo saiu do banheiro vestindo um roupão e tentou-se justificar dizendo que a culpa daquela situação de desconforto habitacional era inteiramente da Dona Daisy e do seu concerto mal-sucedido do abajur natalino no início da semana. Mário Jorge comentou que achava a proposta da doutora Priscília muito interessante para testar os limites da paciência humana, mas reforçou que Arnaldo deveria tomar os seus banhos diários na sua própria residência e no seu próprio banheiro em vez de ficar gastando os recursos dos vizinhos. Arnaldo explicou que tinha emprestado o seu apartamento interditado para a Copélia tomar um banho rápido no início da tarde e que a sogra tinha deixado o banheiro dele em um estado de imundície e sujeira tão completo que era impossível qualquer ser humano higiênico utilizar o local sem contrair uma doença grave. Rita tomou a palavra e confessou para os moradores que estava gostando bastante da experiência proposta pela psicóloga do Adonis. Ela afirmou que tinha aproveitado aquela semana de convivência forçada para refletir muito sobre a vida e sobre as atitudes das pessoas ao seu redor. Mário Jorge também teve que admitir que tinha mudado um pouco a sua percepção sobre os vizinhos durante aqueles dias de confinamento. Ele confessou para os amigos que hoje bem cedinho, quando viu Dona Daisy dormindo de forma pacífica ali no sofá da sala de estar, ele sentiu um sentimento de afeição genuína nascer pelo sapatão, achando a cena até muito bonitinha e delicada para os padrões da vizinha. Rita comemorou a mudança de pensamento do marido, dizendo que era exatamente esse tipo de tolerância mútua com o próximo que a experiência da doutora Priscília pretendia ensinar para aquela família tão desunida do Jambaleia. Ela se virou para Isadora e perguntou se a filha também andava pensando em coisas positivas e humanitárias semelhantes durante a semana de reflexão. Isadora respondeu de forma sincera que não tinha pensado em nada daquilo de evolução espiritual ou bondade com o próximo. Ela revelou que o seu verdadeiro pensamento de reflexão era falar diretamente com o martelo para eles pegarem aquelas armas israelenses que continuavam escondidas nas caixas de isopor da sala e organizarem uma invasão armada a alguns apartamentos de luxo do bloco do condomínio. Ela justificou que com o dinheiro do resgate ou da venda dos imóveis invadidos eles conseguiriam sair logo daquele sufoco financeiro de uma vez por todas sem precisar de terapia nenhuma. Ela criticou a postura pacífica dos pais, dizendo que aquela história inventada de ser gentil com os vizinhos e ceder o quarto de casal para Arnaldo e Rita dormirem não tinha resultado em nenhum benefício prático para a vida deles, comentando que ela e o irmão pareciam 2 cachorros de rua saindo da casinha de madeira de tão apertados que estavam dormindo na barraca de acampamento instalada na varanda. Tatal protestou imediatamente com a irmã, perguntando quem tinha dito para ela que ele tinha cedido o espaço dele de graça por bondade. Ele revelou para a família que na verdade ele tinha vendido o direito de uso da cama dele por uma única noite para o casal Arnaldo e Rita pelo valor em dinheiro de R$150 vivo.
Mário Jorge reclamou com o filho dizendo que, mesmo tendo recebido dinheiro das diárias da cama, a barraca de acampamento armada na varanda do apartamento era bastante ampla e confortável para os dois jovens passarem a noite protegidos do vento. Isadora desmentiu o pai dizendo que passou a noite inteira dormindo encolhida por causa do frio e do espaço reduzido do colchão inflável. Ela aproveitou para fofocar, contando que tinha visto Dona Álvara saindo de dentro daquela mesma barraca de acampamento bem cedinho na manhã de hoje. Ela olhou para a síndica com desconfiança e perguntou se a senhora tinha dormido escondida junto com eles na varanda do prédio. Dona Álvara confirmou com total naturalidade, justificando que estava fazendo um frio terrível ali fora nas áreas comuns do condomínio durante a madrugada, por isso ela decidiu entrar na barraca dos jovens para se aquecer um pouco e economizar na calefação da sua própria cobertura de luxo. Rita perdeu a paciência com a folga da síndica e declarou que aquela situação absurda de invasão domiciliar já tinha ido longe demais para o gosto dela. Ela afirmou que não queria saber se os moradores tinham sido colocados na rua pela fiscalização ou se estavam com frio nas áreas comuns. Ela exigiu resgatar a sua vida normal de volta e anunciou que naquele mesmo dia iria botar absolutamente todo mundo para fora daquela sala de estar para recuperar a privacidade do seu lar, avisando que começaria expulsando a própria Dona Álvara do recinto. Dona Álvara se sentiu ofendida com a ordem de expulsão e pediu pelo amor de Deus para Dona Celinha intervir, argumentando que Rita não tinha o direito legal de colocá-la na rua daquela maneira autoritária como se ela fosse uma pessoa comum da sociedade. Ela exigiu respeito à sua posição de síndica do Jambalaia e afirmou que não admitia de jeito nenhum ser tratada com igualdade em relação aos outros condomínios comuns do edifício. Mário Jorge perguntou de forma irónica se a síndica tinha ficado completamente doida de vez com aquela crise de grandeza, questionando quem tinha dito para ela que ela era superior aos demais moradores do prédio. Dona Álvara respondeu com orgulho que aquelas palavras da autoridade tinham sido ditas originalmente pelo próprio Presidente da República em um discurso oficial do governo. Mário Jorge desdenhou da justificativa dizendo que o discurso do Presidente tinha sido feito em relação ao político José Sarney no passado e lembrou a síndica de que ela definitivamente não era o Sarney para exigir privilégios presidenciais na fiação elétrica do condomínio. Dona Daisy interveio na discussão de forma bem-humorada, dizendo que se o problema para alcançar o poder fosse apenas a semelhança física com um político antigo, ela mesma poderia deixar crescer um bigode grosso no rosto para assumir a liderança do prédio. Mário Jorge brincou com a declaração de Dona Daisy, dizendo que se a vizinha realmente deixasse o bigode crescer daquela maneira no rosto, ele corria o risco de gamar e se apaixonar perdidamente pelos encantos viris dela de uma vez por todas. Ele sugeriu para as mulheres aproveitarem a trégua na discussão para irem logo conhecer o tal apartamento de alto luxo na favela que o filho de Dona Sunday tinha descolado para eles passarem a semana de férias. Dona Celinha estragou os planos do marido ao informar com tristeza que aquele apartamento da comunidade não existia mais no mundo real. Ela relatou que os jornais locais tinham anunciado que os bandidos rivais tinham jogado uma bomba caseira de alto poder destrutivo no prédio da favela na tarde de anteontem, destruindo toda a estrutura do imóvel cortesia. Enquanto os moradores lamentavam a perda do alojamento gratuito, Arnaldo saiu do banheiro social, secando os cabelos com uma toalha limpa e elogiou o sabonete de frutas que Dona Celinha mantinha no armário, classificando o produto higiênico como um verdadeiro espetáculo para os sentidos do corpo. Ele confessou de forma bem-humorada que por causa daquele aroma gostoso, ele já não tinha mais vontade nenhuma de sair debaixo do chuveiro morno da vizinha. Mário Jorge repreendeu o amigo dizendo que o dentista tinha acabado com toda a água quente do reservatório do prédio com aquela demora excessiva no banho, chamando-o de egoísta de forma infantil. Arnaldo rebateu o garoto pedindo para ele deixar de ser bobo e lembrou que na idade do Adonis ele só tomava banho de água fria no inverno para criar resistência física na saúde, por isso o jovem não deveria reclamar de nada do conforto atual. Mário Jorge se virou para a síndica e perguntou qual era a verdadeira intenção dela ali dentro afinal de contas, exigindo que Dona Álvara fosse tomar os seus banhos diários na sua própria casa e no seu próprio banheiro de luxo em vez de ficar incomodando os vizinhos do andar de baixo com a sua presença constante no sofá da sala. Dona Celinha defendeu a permanência da síndica justificando que a vizinha tinha motivos reais para estar com medo de voltar para a sua própria cobertura de luxo naquele momento da semana. Dona Álvara confirmou o pavor pessoal, explicando que as suas amigas africanas vindas de Guiné-Bissau e a líder delas estavam organizando um verdadeiro motim violento dentro do seu apartamento de luxo por causa de desavenças domésticas. Ela revelou com lágrimas nos olhos que as mulheres estavam querendo pegar a Dona Álvara de pau e paulada na saída do elevador de serviço,
por isso ela estava com um medo enorme de ser agredida fisicamente nas áreas comuns do edifício se voltasse para casa sozinha no escuro do apagão generalizado. Mário Jorge sugeriu de forma prática que a síndica mandasse aquelas mulheres estrangeiras de volta para o país de origem delas de avião para resolver o problema de segurança de uma vez por todas. Dona Celinha explicou para o marido que a situação de deportação não era tão simples e fácil assim na prática jurídica do país. Ela revelou para os amigos que Dona Álvara já tinha organizado um plano secreto para aquela semana, onde pretendia mandar todas as amigas africanas de viagem para a cidade de Fortaleza, no nordeste do país. Segundo o plano da síndica, as mulheres iriam se encontrar lá com um grupo de homens italianos ricos que eram amigos pessoais da administração do prédio. Ela fofocou contando que as africanas ainda não sabiam desse detalhe da viagem de negócios e que as coitadas estavam completamente ferradas nas mãos da Dona Álvara sem terem para onde fugir no Brasil. Mário Jorge comentou em voz alta com os presentes que tinha absoluta certeza de que a Dona Álvara era uma pessoa dublada na sua personalidade secreta e que não restava a menor dúvida de que ela agia como uma verdadeira bandida profissional nas finanças do condomínio Jambalaya. Ele a acusou de ser a grande responsável por todo aquele calvário e sofrimento que a família estava enfrentando com a falta de luz e espaço físico. Doutora Priscília entrou no meio da discussão para defender a sua metodologia psicológica e perguntou para Rita se ela ainda não aguentava mais participar daquela enriquecedora experiência de convivência forçada proposta pela clínica. Arnaldo ignorou a pergunta da psicóloga e entrou na sala segurando o seu violão acústico nas mãos com um sorriso no rosto. Mário Jorge levou as mãos à cabeça de desespero ao ver o instrumento musical, comentando com os vizinhos que já estava prevendo a hora exata em que todos eles seriam obrigados pela doutora Priscília a sentarem em círculo no chão da sala de estar de mãos dadas para começarem a cantar músicas antigas de acampamento em coral para celebrar a paz familiar. Arnaldo dedilhou as cordas do violão e começou a cantarolar os primeiros versos da famosa canção brasileira chamada Andança, desafinando um pouco na melodia. Doutora Priscília interrompeu a cantoria do dentista de forma ríspida, avisando que definitivamente não era hora nem momento propício para apresentações musicais de violão na sala de estar no meio de uma crise imobiliária com o fisco. Dona Celinha se aproximou da psicóloga com simpatia e perguntou o que a profissional tinha vindo fazer de verdade ali naquele apartamento afinal de contas, exigindo saber se ela trazia alguma solução prática para a interdição do imóvel do Arnaldo. Doutora Priscília sorriu vitoriosa e anunciou para todos os presentes que trazia excelentes notícias jurídicas para os moradores desabrigados. Ela revelou com orgulho que no dia de amanhã o apartamento interditado do Dr. Arnaldo seria finalmente liberado de forma oficial pelas autoridades da fiscalização municipal, com a retirada de todos os lacres da porta principal da residência. Os moradores comemoraram a notícia com gritos de alegria, agradecendo a Deus pelo fim do sofrimento do confinamento forçado na sala de estar. Dona Deise aproveitou o momento de alegria para tripudiar sobre os vizinhos, lembrando que ninguém na família tinha acreditado na sua capacidade jurídica quando ela afirmou no início da semana que tinha mandado impetrar um mandado de segurança na justiça para conseguir a liberação imediata do imóvel do amigo dentista. Ela comemorou o sucesso do seu recurso legal com os presentes. Doutora Priscília se virou para Dona Deise e informou que o apartamento dela também já estava devidamente liberado pela fiscalização do prédio. Porém, ela fez uma ressalva intrigante, contando que no momento atual existia um homem desconhecido deitado e dormindo profundamente bem no meio da cama de casal de Dona Deise por causa do abuso excessivo no consumo de bebidas alcoólicas durante a festa do apagão generalizado no bloco vizinho do condomínio Jambalaya. Dona Deise perguntou assustada e indignada o que aquele homem bêbado estava fazendo deitado na cama dela sem a sua devida autorização prévia. Doutora Priscília acrescentou outra fofoca ao relato, mencionando que além da invasão de privacidade, tinha acontecido também um pequeno acidente material no quarto da vizinha durante a madrugada de festa. Dona Deise exigiu saber imediatamente que tipo de acidente terrível tinha acontecido com os seus móveis novos. Doutora Priscília revelou com malícia que o estrado de madeira da cama de casal de Dona Deise tinha quebrado inteiramente ao meio durante a noite. Mário Jorge, curioso com a fofoca picante do condomínio, perguntou para a Copélia se ela sabia o motivo real de o estrado da cama da vizinha ter quebrado daquela maneira tão violenta na ausência da proprietária. Copélia deu um sorriso enigmático para o genro e respondeu com naturalidade que preferia não comentar os detalhes íntimos daquele incidente doméstico para não criar maiores constrangimentos entre os moradores do edifício Jambalaya.
Mário Jorge se virou para a psicóloga doutora Persília em tom de cobrança e confessou que ainda não estava entendendo qual era a verdadeira intenção da profissional com aquela atitude de fofoca. Ele questionou como uma psicóloga formada tinha a coragem de ficar contando as intimidades e os segredos profundos da vida pessoal da família para todos os vizinhos do prédio ouvirem na sala de estar. Doutora Persília assumiu a culpa com total desfaçatez, sorrindo e confessando que aquilo era na verdade um defeito de caráter grave que ela possuía desde a sua infância. Ela afirmou com orgulho que era uma mulher extremamente fofoqueira por natureza e que simplesmente não conseguia guardar nenhum tipo de segredo confidencial que ouvia no seu dia-a-dia profissional. Ela revelou para os presentes que costumava alertar inclusive aos seus próprios pacientes particulares na clínica de que as histórias pessoais que eles contavam durante as sessões de terapia não ficariam guardadas em segredo de jeito nenhum, pois ela acabava espalhando absolutamente tudo para a vizinhança na primeira oportunidade que surgisse nas fofocas do condomínio. Ela lamentou de forma irônica que, apesar dos seus avisos sinceros de falta de ética, os pacientes continuavam insistindo em contar os seus segredos mais íntimos para ela durante o tratamento psicológico, por isso ela não via problemas em continuar compartilhando as informações com o público do edifício Jambalaya. Mário Jorge recriminou a atitude da mulher com severidade, afirmando quanto achava um verdadeiro absurdo e uma falta de respeito profissional aquela postura antiética de uma psicóloga formada. Ele questionou se a senhora não possuía nenhum pico de vergonha na cara para agir daquela maneira tão desonesta com as pessoas que pagavam pelas consultas de terapia do filho de Nis. Doutora Persília se defendeu com arrogância, reafirmando que a sua metodologia de trabalho era baseada na moderna psicologia de confronto direto com a realidade social dos indivíduos. Ela garantiu que no seu consultório tudo funcionava de forma clara e às claras para os envolvidos, sem hipocrisias ou mentiras de comportamento. Antes que a discussão pudesse continuar entre Mário Jorge e a psicóloga na sala de estar, Tatalo entrou correndo pela porta da sacada com uma expressão de puro pânico no rosto. Ele começou a gritar desesperado, avisando que a situação tinha sujado de vez para o lado deles porque os homens da Polícia Civil estavam subindo as escadas do condomínio Jambalaya naquele exato momento para fazer uma batida policial surpresa. Ele ordenou que os moradores desolassem e escondessem imediatamente todas aquelas armas israelenses contrabandeadas que continuavam guardadas dentro das caixas de isopor no meio do recinto se não quisessem terminar a noite na prisão. O pânico se espalhou instantaneamente entre os personagens no apartamento. Rita, Arnaldo, Mário Jorge e Isadora começaram a correr de um lado para o outro no cenário em total desespero, gritando palavras de ordem e tentando carregar as pesadas caixas de isopor cheias de fuzis e pistolas para fora da vista das autoridades. Eles trombavam uns nos outros no meio da fumaça e da escuridão do apagão, errando os caminhos das portas e criando um verdadeiro caos coreográfico na cena. Mário Jorge ordenou para os filhos irem por ali enquanto ele tentava empurrar o isopor pelo outro lado do corredor, mas a confusão era tanta que ninguém conseguia se entender no meio dos gritos de socorro. Em um momento de total desespero prático para se livrarem do flagrante do crime de contrabando de armas, antes que a polícia arrombasse a porta principal da sala, Mário Jorge e Tatalo pegaram as caixas de isopor com toda a força física que possuíam e jogaram os recipientes pesados diretamente pela janela aberta do apartamento para os fundos do edifício. O som do impacto das caixas caindo lá embaixo nas áreas comuns do condomínio Jambalaya ecoou forte pelo cenário aberto. Rita levou as mãos à cabeça horrorizada com a atitude do marido e começou a clamar pelo meu Deus do céu de pavor. Ela confessou em voz alta que torcia muito para que aquela carga pesada de armamento militar não tivesse caído em cima da cabeça de nenhum morador inocente que estivesse passando pelo pátio do prédio naquele momento da noite. Mário Jorge olhou pela janela para verificar o estrago e informou para os presentes que achava que felizmente o isopor não tinha atingido nenhuma pessoa fisicamente lá embaixo no chão. Porém, ele relatou com preocupação que, em compensação pelo erro de cálculo na queda, as caixas tinham-se quebrado inteiramente com o impacto no solo e todas as armas israelenses de última geração tinham-se espalhado pelo parque aquático e pela piscina principal do condomínio Jambalaya para todo mundo ver. Ele ordenou que todos os familiares começassem a disfarçar o nervosismo imediatamente e fingissem total inocência perante as autoridades policiais que batiam na porta da frente, desconfiando de que com certeza algum vizinho fofoqueiro do bloco tinha feito denúncia anónima para a Polícia Civil por vingança contra a falta de luz. Mário Jorge teve uma ideia rápida para tentar salvar a família do flagrante de crime e ordenou de forma ríspida para que Tatalo pegasse o violão acústico do Arnaldo imediatamente nas mãos.
Ele mandou todos os moradores e vizinhos se organizarem rapidamente em uma grande roda de mãos dadas no meio da sala de estar para começarem a cantar juntos em coral a música de acampamento. Dona Celinha, ainda sob o efeito das bebidas que consumiu no balcão do bar do cenário, perguntou de forma confusa se a música que eles iriam cantar em roda era aquela famosa canção chamada Andança que o Arnaldo estava ensaiando minutos antes. Mário Jorge respondeu com impaciência para a esposa de que eles não tinham outra opção de escolha naquele momento de desespero prático, afirmando que cantar aquela música velha em coral desafinado era muito melhor e mais digno para a reputação deles do que terminarem todos os membros da família trancados na cana de uma prisão estadual por contrabando de material bélico ilegal da favela Nova Jambalaia. Arnaldo começou a dedilhar as cordas do violão acústico com pressa e todos os personagens começaram a cantar os versos da música em voz alta na sala de estar, tentando abafar o som das batidas da polícia na porta principal do apartamento. Enquanto a cantoria em coral acontecia no cenário, Dona Álvara olhou pela janela da sacada e começou a gritar desesperada, avisando que a situação tinha saído totalmente do controle nas áreas comuns do edifício Jambalaia. Ela relatou com espanto que todos os condomínios comuns do prédio estavam se armando rapidamente no pátio inferior com os fuzis israelenses que tinham caído na piscina e que os vizinhos estavam disputando as armas de fogo entre si aos tapas e empurrões no meio do parque aquático. Ela alertou que os moradores revoltados com o apagão generalizado e com as taxas abusivas estavam começando a atirar para todos os lados em direção à cobertura de luxo da administração, ordenando para todos se abaixarem no chão da sala para não serem atingidos pelos tiros dos condomínios em fúria. Mário Jorge pediu atenção de todos para manterem o tom musical da canção no meio do tiroteio do pátio inferior e continuou a cantar os versos sobre seguir os passos da estrada e o amor que mata e atormenta os corações solitários na jornada da vida humana. A confusão sonora no apartamento era completa entre a cantoria desafinada do coral familiar na sala e os estrondos dos tiros de fuzil dos moradores revoltados que ecoavam do lado de fora da janela no parque aquático do condomínio Jambalaia. De repente, a porta principal foi arrombada de vez e os personagens pararam a atuação de forma abrupta, quebrando a quarta parede do cenário e demonstrando esquecimento em relação às falas corretas que estavam escritas originalmente no roteiro do programa de televisão daquela semana de gravação. Dona Álvara tentou retomar o controle da cena e perguntou para Dona Celinha o que ela realmente queria saber sobre os seus direitos contratuais de síndica do edifício. Dona Celinha respondeu de forma confusa que queria ser devidamente ressarcida pelos prejuízos causados na fiação elétrica do seu apartamento e exigiu que a administração do prédio lhe entregasse uma panela elétrica novinha de fábrica para substituir o produto que tinha queimado durante o curto-circuito provocado pela Dona Daisy com o abajur natalino no início da história. Mário Jorge se virou para a psicóloga doutora Persília em tom de improviso e afirmou que se a senhora quisesse contar alguma fofoca ou segredo íntimo da sua família para os vizinhos do Bloco A, ela poderia contar logo de uma vez por todas porque ele já não estava mais nem aí para a opinião pública do condomínio Jambalaia. Ele relembrou que a reputação deles como modelo tradicional de família de classe média brasileira já estava completamente na boca do povo de qualquer maneira por causa das confusões diárias que eles aprontavam no edifício. Os atores começaram a se confundir com as falas finais do roteiro no meio do cenário bagunçado e os diálogos começaram a falhar de forma sequencial na gravação do programa de comédia de televisão. O improviso tomou conta do ambiente com os personagens repetindo termos sem sentido e gaguejando sobre o desfecho daquela história caótica de apagão generalizado, armas israelenses na piscina, escova progressiva no seu rochedo careca e interdição do consultório dentário do Arnaldo pelo fiscal Peçanha, terminando a atuação em um clima de total descontração coletiva e risadas gerais entre os membros do elenco do condomínio Jambalaia antes do encerramento definitivo da gravação daquela tarde tumultuada.